recebido várias demandas da comunidade, né, coletiva, individualmente, e como eu falei aqui na reunião aquele dia, vocês puderam ouvir, ele explicou algumas situações e eu falei que seria interessante que ele repassasse a todos, né, porque às vezes a gente fica nas escuras e acaba que as pessoas vêm e reclamam, a gente fica até às vezes irritado porque não consegue responder. Então ele veio hoje para esclarecer as dúvidas dos vereadores. Se quiser começar a perguntar. Então começa que eu estou próximo aqui, até mais fácil. Bom dia. Deixa eu só esclarecer um pouco. Tem que estar gravando, não? Está, vai gravar. De qualquer. Tem. Não aperta que não ligou não. Aí. Ah, tá. Bom, gente, bom dia para todos, né? Presidente e assessores, todos os vereadores. É com prazer que eu venho aqui, porque eu já vim aqui algumas vezes em situações mais críticas, e é bom que a gente venha numa situação não tão crítica quanto as do passado. E espero fazer isso uma rotina, porque quando, no passado, tivemos problemas sérios, eu estava chegando em Lagoa Santa, e foi feita aquela comissão em que alguns vereadores fizeram parte, ou seja, a coisa funcionou muito bem. Eu espero tornar essa reunião, se a gente puder, mais frequente, porque vão começar a fazer muitas obras, e já estamos fazendo, e muitas que não estão, começaram e tivemos que parar. E, às vezes, isso causa um desconforto danado, porque vocês não sabem o que está acontecendo do lado de lá, né? Vocês apanham, a gente apanha, todo mundo apanha por falta de conhecimento. Então, eu vou aqui, algumas coisas eu vou conseguir esclarecer para vocês, que eu tenho conhecimento pleno, algumas coisas eu vou ter que solicitar, infelizmente, porque eu não sou onisciente, não sei de tudo, né? Tem um morador aqui que está reclamando que ele mora lá no Promissão e está com mau cheiro. Ou seja, então eu vou ter que ir à noite na casa dele. Então, tem coisas que eu não consigo esclarecer. Mas eu me comprometo em agendar, em voltar aqui, se for o caso, daqui a 15 dias, e mostrar todas as pendências que nós anotamos e ir adiantando para vocês o que foi feito, por que está desse jeito e o que a gente pretende fazer ainda para resolver o problema que vocês estão enfrentando. Tá? Então, assim, é uma pena que vocês estão aguentando apanhando muito, né, em função da Copasa, não deveriam. A Copasa tem sim pendências, isso infelizmente isso é rotina, isso não é. Mas quando a gente empenha em juntar o legislativo, o executivo e a Copasa, e às vezes até a população, já temos um exemplo muito claro que deu certo. Então esperamos que para cada problema que a gente levantar aqui, a gente consiga ter um representante para ajudar a resolver e acompanhar o que está acontecendo. Tá bom? Então, é um prazer que eu estou aqui para poder esclarecer as dúvidas de vocês. Bom dia a todos. Eu direto nas perguntinhas. Algum tempo atrás, acho que umas 3 semanas, se não me engano, pelo menos, eu acho que nós recebemos muitas reclamações em relação à falta de água em alguns pontos da cidade, né? O que se deve a isso? Por que aconteceu isso? Tem alguma explicação técnica ou realmente a cidade está sobrecarregada, né? Porque eu acho que está, né? Eu acho que não tem estrutura, a nossa estrutura para atender essa demanda toda, e a cidade só está crescendo, 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 e, no meu entendimento, a coisa só vai piorar, né? Então, eu queria que você me falasse por que dessa falta de água em alguns lugares, se foram vários, né? Umas 3 semanas atrás. Bom, de fato, nós temos ciência dele, tá, vereador? Não vou dizer que é só isso, mas, recentemente, nós cassamos uma liminar que um juiz liberou para o residencial Lagoa Bela. São acho 300 apartamentos. O pessoal reclamando que não tem água, né? E tem lá a VIC, que entregou a segunda etapa do empreendimento, que não está devidamente regularizado, e daqui a pouco vai ter mais 500 casas lá. E, se pedirem água, nós vamos entrar com liminar também, caçando a liminar. Da mesma forma que o desembargador considerou plausível as nossas explicações e caçou liminar, porque a gente ia causar o caos ali na região do Vila José Fagundes e em torno. Por quê? O empreendedor, ele fez seu empreendimento, ele não fez a parte dele, que as obras ainda estão acontecendo, isso é fato, é visível que tem obras lá ainda, né? Só que começou a vender os apartamentos. A população não tem culpa disso.
né, porque eles compraram e têm direito, né? Porém, o empreendedor não fez o que tinha que ser feito na completude. Então, os moradores entraram na justiça, a Copasa se viu numa situação difícil, porque o juiz simplesmente falou assim, forneça água para todos. Uai, mas tem que ter obra para poder levar água para todos, e o empreendedor já está executando a obra. Então, não tem como a Copasa atender essa liminar. Nós solicitamos a cassação, o desembargador entendeu que era positivo, sim, é verdade, não é só querer ter água, tem que ter as condições para isso, e a Copasa é uma operadora, né? Ela não pode construir nada para o empreendedor. Então, igual eu falei, não é só isso, esse motivo, mas é um dos. Você imagina se eu tivesse simplesmente acatado a ordem do juiz, como é que estaria as vilas de Fagundes hoje, o entorno todo ali, por causa do Lagoa Bela. E o VIC também, lá mais no alto, lá no Palmital, né, o Villa Parque Palmital, a mesma coisa, assim, não adianta você entrar na justiça que nós vamos caçar, liminar, porque tem obra para acontecer. E outros tantos que acontecem, né? Então, não vou dizer que é só isso, né? Tem problemas de infraestrutura também. Quando a Copasa começou, né, foi uma demanda da cidade, colocar o sistema integrado, e isso, quando eu cheguei aqui, foi em final de 2015, 2016, tinha realmente um caos instalado por conta de qualidade da água suja, então estava iniciando a migração de um sistema para o outro, então estava uma confusão danada. E isso a gente é notório, é público, teve 2 audiências em função disso, né? Então, de lá para cá, muitas obras estão sendo executadas. Inclusive, agora, na Orla da Lagoa, começamos a fazer a adutora final do Lundiceia para ligar no Várzea, para a gente eliminar aquela ETA lá de uma vez por todas e acabar com o problema do Joá, que vai levar água do Lundiceia para o Joá, Alto Joá, Imperial e por aí vai. Ou seja, não vão ter mais água dos poços, que é uma dor de cabeça constante. Então, assim, tem havido alguns problemas, e para culminar, um mês atrás, tem um mês mais ou menos, com a Lagoa Santa tem hoje meio integrado, meia abastecimento de poços. Um dos poços entrou em colapso, lá em Confins, e isso vai acontecer em qualquer cidade que está sujeito ao abastecimento, por poço, tá? Por sorte, a gente tem um sistema integrado. Então, nós aumentamos a vazão de Belo Horizonte para cá. Só que a vazão de Belo Horizonte, ela não pode ser, não tem como você entrar toda em Lagoa Santa, porque tem obra para fazer. Então, não adianta eu encher o Lundiceia se eu não conseguir levar para o Várzea. Então, não adianta eu mandar água para o Vila Maria, se a adutora não está pronta, está em construção ainda. Então, esses problemas somados, né, ao problema do poço, não adianta Belo Horizonte mandar mais água, que tem condições, se eu estou cheio de problema na cidade, tenho adutora para construir, eu tenho problemas de empreendimentos pedindo água, outros, o próprio crescimento da cidade, né, está crescendo assim, bem além da média dos outros municípios da região. Lagoa Santa é um dos, né, municípios que eu vejo que aqui não tem favela, né, aqui é uma região muito, muito valorizada. Então, aqui cresce. Em outra cidade que eu trabalho, não cresce igual aqui. Então, realmente, o consumo está aumentando muito. A vazão máxima para a Lagoa Santa, hoje, na máxima horária, no sábado, às 2 da tarde, é o horário de maior consumo. São necessários 250 litros por segundo, entre 240 e 250. Tá? A vazão máxima hoje, que eu consigo colocar em Lagoa Santa, é 200. Tá? A média aqui é 190. Eu coloco 200, está tranquilo. Mas no sábado não tem jeito. Todo final de semana, a vazão para a Lagoa Santa é uma coisa assustadora. Sobe a picos de necessidade de 250 litros por segundo. Então, infelizmente, tem algumas partes que ainda estão sofrendo com isso. Então, tá? eu até queria te fazer uma outra pergunta, né? Diz o seguinte: evidentemente que você reúne com a prefeitura, né? Sim. Vocês já chegaram, ou teve alguma situação, algum momento, porque eu estou vendo que a cidade realmente está crescendo e a gente precisa controlar isso, porque senão vai faltar água, vai faltar luz, vai faltar um punhado de coisa. Nessas reuniões periódicas que vocês têm, vocês não alertam a prefeitura, espera aí, calma aí, porque a coisa está ficando, tomando... Vocês têm essa condição ou de formalizar, falando, calma, porque senão não conseguimos atender. Ou você acha que, não, que o negócio você não pode entrar nessa conversa, não, porque a Copasa quer lucrar, né? Quanto mais gente com ligação de água e tal, mais ela vai estar faturando. Vocês têm
essa preocupação, nós lá que deve ser com o Breno, com o técnico da prefeitura, falou, gente, calma, que o município não comporta, porque já não está comportando, a gente está vendo. Não é só em relação à água, não. Né? Agora, como você que tem conhecimento técnico, né, porque eu acho que independente de lucrar ou não, a gente, né, tem que ter essa postura, essa responsabilidade, né, de alertar, ou formalizar, gente, calma, o município não aguenta mais, porque todo dia tem um lançamento de um empreendimento, todo dia, nós estamos vendo, a situação está... Robertinho. Tá, eu estou falando, gente, estou falando que é o que eu estou enxergando. Né, muito, né, a gente quer, sim, que a cidade cresça, mas nós não estamos oferecendo qualidade de vida, muito pelo contrário. Quem tinha um pouco de qualidade de vida, os moradores aqui, então, não estão tendo, não é problema. E nós, como vereadores, nós temos obrigação de acompanhar, se for o caso, de até arrumar um jeito de controlar, de travar a situação, porque nós estamos vendo os problemas só estão aumentando. Bom dia a todos. Deixa o senhor responder junto com ele, porque o senhor vai responder alguma coisa que tem a ver com o que eu estou perguntando. Quando um empreendimento ele é aprovado antes ou depois que a Copasa entra para fazer Tem que ter a anuência da Copasa. Tem que ter a anuência da Copasa ou a Copasa só dá anuência depois que eles aprovam? Porque se for, tem um erro de um ou tem um erro de outro. Na verdade, até pouco tempo atrás, né, esclarecendo a questão de empreendimentos, até pouco tempo atrás, o empreendedor ia na Copasa, isoladamente da prefeitura. Ele falava assim, eu preciso de inaugurar, de fazer esse empreendimento. Até uns 2 anos atrás, tá? Ele ia na Copasa, a Copasa falava, então, você tem que pegar água aqui, fazer ali, fazer aquilo outro, né, o que tem que fazer, independente da prefeitura. De uns tempos para cá, nessa nova gestão, isso mudou. Tanto é verdade que quem libera a DTB, quem pede para a Copasa, hoje é a prefeitura. Então, respondendo a você, vereador, isso. Hoje quem pede diretriz técnica básica de abastecimento de água e esgotamento sanitário é a prefeitura. Tá? E, respondendo a outra pergunta, a Copasa, sim, ela reúne todas as segundas-feiras com o executivo, então é o secretário Alessandro, é o secretário, já tinha o Dalmar também, tem também o vice-prefeito, para discutir esses pontos que ocorrem de problemas. Tá? Então, assim, hoje, só para vocês terem uma noção, por que a prefeitura, que é do nosso entendimento, que deva solicitar? Porque ela é dona do espaço da cidade, ela que dirige, determina onde a cidade vai crescer. Para isso, teve o plano diretor, que eu participei dele agora, e olha o que aconteceu, vocês também participaram, que eu já vi alguns vereadores lá. O que aconteceu? Vocês sabem muito bem que direcionou o crescimento populacional e habitação, Lagoinha de Fora. Né? Vocês estão sabendo disso. Então, vai evitar o crescimento na região do Vila Maria e incentivar o crescimento no Lagoinha de Fora. Olha só para vocês verem como é que esse negócio é esquisito. Por conta disso, como é a prefeitura que libera a diretriz técnica, solicita, ela nos solicitou recentemente uma diretriz para a Lagoinha de Fora, juntando 7 empreendedores. Quando foi para o Vila Maria, foi a mesma coisa, foram 9 empreendedores que se uniram e estão construindo as adutoras, vai ter reservatório e tudo. Tá? Do lado do Lagoinha de Fora, mesma coisa, então tem 7 empreendedores, mas olha só a vazão que esse povo pediu. Para mim, a minha área técnica, inclusive nós, achamos assim, não vai acontecer. Eles pediram a vazão simplesmente de 80% da cidade. Eu falei assim, aí o Theo, que é o detentor do sistema integrado, falei assim, vocês estão querendo dobrar a cidade de Lagoa Santa em 7 anos? Tudo bem que está crescendo, mas não vai crescer desse jeito. Não é assim que vai acontecer. Tá, então vocês pediram a diretriz técnica de 155 litros por segundo. E isso é uma vazão, gente, é uma coisa assim, fenomenal. Se Lagoa Santa inteira hoje consome 190, em momentos de 180, 190, em momentos de pico, que é sábado, né, consome-se 240, 230, 250 no máximo, como que eu vou de uma hora para outra em 7 anos, dobrar um consumo? Então, ou seja, vai virar um pandemônio nessa cidade de tanto prédio. É uma coisa realmente assustadora.
Claro que são empreendimentos para ocupação de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, mas as obras têm que ser feitas agora. Senão, daqui a pouco, amanhã, o sujeito compra o lote lá na frente e não tem água para ele, né? Não tem energia, não tem nada para ele. Então, essas coisas estão sendo analisadas, sim, junto com a Prefeitura. Hoje, em Lagoa Santa, quem pede a diretriz técnica básica de abastecimento é a Prefeitura, porque ela analisa antes a questão da zona do zoneamento. Né? Tudo bem. Mas aqui, eu fiz a pergunta, você até... Respondeu em parte. Não, você rodeou, mas não respondeu. Vou falar francamente. Você sabe que eu gosto muito de você pessoalmente, obrigado. Mas eu vou entrar na questão da Copasa ainda. Vamos embora. Porque a Copasa não cumpriu nada que a combinou aqui. Nós vamos chegar nesse ponto ainda. Porque senão, quer dizer, cumpriu algumas coisas, igual a água, sistema Serra Azul, quem entrar, que eu sei que está entrando, que a gente está vendo. Sim. Agora, eu queria até depois de eu te perguntar, e já estou terminando as perguntas, que você citasse para mim quais aquelas, o que foi acordado aqui na Câmara, que a Copasa cumpriu. Queria que você listasse isso para mim, porque eu preciso saber, que até hoje eu não sei. Agora, a pergunta que eu te fiz é o seguinte: se a Copasa reúne, que é lógico que reúne com a Prefeitura, e está essa situação de estar cheia de empreendimentos, então a gente quer o crescimento da cidade, mas de uma forma ordenada, de uma forma que a gente, né, que quem vem morar aqui tenha o mínimo para sobreviver. Então, o que eu te perguntei foi o seguinte, Zé, nas reuniões que você faz com a Prefeitura, vocês, com conhecimento técnico que você tem, você fala aqui, ó, gente, a coisa está ficando insustentável, não tem condição de atender essa demanda, que a demanda é de hoje, e mais o que está vindo, é isso que eu queria saber de você. Se você tem, nas reuniões, igual aqui, essa reunião, ela está sendo gravada, não está? Qualquer coisa, evidentemente, nós vamos... cobrado, né? Isso. Então, eu queria que, por gentileza, você me respondesse, nas reuniões que vocês fazem com a Prefeitura, se vocês têm colocado essa questão, ou se você não entra nessa área, vocês omitem nisso, que o negócio é fornecer água e não é questionar se o município tem ou não tem condição de suportar o tanto de gente que está vindo, tanto de empreendimento. Antes de você responder, até para complementar a pergunta do vereador, segundo que eu pude fazer de síntese da sua fala, quando o vereador perguntou sobre a última interrupção de abastecimento que houve há cerca de 3 semanas, um mês atrás, né? Você disse que, na verdade, até me perdoe se eu estiver equivocado, mas eu acho que você não disse, você não esclareceu por quê, né? Você disse uma série de fatores, diz da liminar que vocês caçaram, a liminar obrigando vocês a fazer ligações em empreendimento que não tinha infraestrutura adequada, você diz do sistema meio a meio integrado e meio poço artesiano, e que no final de semana aumenta a vazão de 190 em média para 200 né, litros por segundo. Enfim, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: nós estamos constantemente vendo interrupção do abastecimento, né? É uma frequência, né? É só passar rapidinho pelo Facebook que você vê o tanto de gente falando: cadê a água, Copasa? Enfim, né? As pessoas me ligam também, ligam para os vereadores, enfim, isso está ocorrendo sempre. Eu quero que você me responda objetivamente se a Copasa, o abastecimento de água em Lagoa Santa já está em déficit, né? Se há um déficit de abastecimento, vocês não conseguem, pelo o número de hidrômetros que existe, se nós, com esse sistema meio a meio, que nós temos aí, meio integrado e meio poço artesiano, se já temos um déficit, de quantos por cento é esse déficit? Segundo, eu gostaria que o senhor me respondesse também, frente a essa expansão do crescimento populacional que o plano diretor aponta, e baseado nas várias reuniões que vocês têm tido cotidianamente com a Prefeitura, se vocês já fizeram um planejamento de expansão, né, para, primeiro, corrigir esse déficit, se é que ele existe, e, segundo, planejar nos próximos 5, 10 anos como é que vai ficar essa questão, se a Copasa vai dar conta ou não de atender ao fornecimento de água para os que já estão com qualidade, sem interrupção, né, e para os que virão. E um pouco mais,
Na relação custo-benefício, já não era para a Copasa estar fazendo investimentos reais, porque ela cobra. Né? Toda a água que sai na minha torneira, eu pago, ainda pago a taxa de esgoto, que é 90% do valor de água consumido. Então, todos esses pagamentos que a Copasa recebe, na relação custo-benefício, ela já não teria que estar fazendo obras para garantir que o sistema integrado seja o mais adequado e menos postos, né, digamos assim. E também gostaria que o senhor me respondesse como é que está o processo da concessão. Eu estou fazendo em bloco, porque o senhor responde tudo de uma vez, em vez de eu ficar fazendo ping-pong aqui com o senhor. Né? Eu gostaria que o senhor também respondesse como é que está o processo de negociação para a renovação da concessão Copasa, município de Lagoa Santa. Obrigado. Deixa eu... Robertinho, só me permita, e só uma pergunta eu vou acrescentar aqui a toda a fala do vereador Artileu. Enfaticamente, parece que a falta de água ela se dá mais nos finais de semana e feriados. Mais finais de semana e feriados. E parece que, não sei porquê, mais ali no bairro Lundiceia e a região ali. Não, também, mas assim, o Lundiceia, Jardim Imperial, mas o Lundiceia tem sido uma coisa assim, reiterada. Tem vezes que não falta lá no Imperial, mas está faltando no Lundiceia. Tem vezes que não falta lá embaixo, no Vila José Fagundes, mas está faltando no Lundiceia. Aí o pessoal liga e fala, eu estou sem tomar banho 2 dias. Então, assim, por que nos finais de semana? O que é que está acontecendo? Deixa eu só, gente, porque eu estava... eu ia complementar aqui a pergunta, o vereador pediu a palavra e ficou com a palavra. Não, ficou com a palavra, logo ficou. Mas, na verdade, ficou, se deixar, vai ficar a reunião toda. Não, mas tudo bem. Seus apontamentos, não, mas com todo respeito, meu querido. Não, mas ficou. Não, porque eu queria fazer uma pergunta que eu, inclusive, falei em plenário. Então, fala. Não, queria que você, por gentileza, já deu para agendar aqui. Listasse para mim, isso é que é o mais importante, nas vindas da Copasa aqui, nas audiências que tiveram, aqui em plenário, listasse o que foi feito pela Copasa, que nós conversamos aqui. Ok. O sistema Serra Azul, eu vi que a água melhorou, está claro. Ok. Eu consegui anotar algumas aqui, vamos ver o que eu consigo fazer. Reuniões com a Prefeitura, Robertinho. De fato, toda segunda-feira são realizadas reuniões com o Executivo, tá? E com o pessoal de campo. Então, a gente visita. De fato, ontem nós visitamos, segunda-feira passada nós visitamos, ou seja, nós vamos para campo, de fato. Tem um problema sério de esgotamento em uma região muito grande, no Campinho, nós fomos lá para resolver, então já estão com a topografia. Então, são reuniões executivas, de execução, para executar. Tá? Então, reuniões sim. Agora, com o crescimento, para tratar do crescimento de Lagoa Santa com o Executivo, se está crescendo, se não está crescendo, é uma questão que nós estamos entrando nessa seara agora, em que somente a Prefeitura pede a Copasa. Ou seja, nós definimos, porque a coisa estava crescendo a tal ponto em que a Copasa estava perdendo o controle. Porque a cidade cresce. Por que falta muita água nos bairros que são mais nobres? São casas, normalmente, que são ocupadas mais no final de semana. E aí a vazão, nesses locais, aumenta consideravelmente. Você vê que não vai faltar água em Vila Zé Fagundes, é raro, Vila Maria, é raro. Entendeu? Porque já o consumo é constante. Nesses lugares, né, onde há um consumo muito elevado no final de semana, que as pessoas vêm para passar o final de semana com mais pessoas, então a vazão aumenta muito. Então, infelizmente, ocorrem sim. Mas o Jardim Imperial mesmo, Jardins 2, Jardim Imperial, Boulevard, eu tenho problemas lá sim, porque são locais em que as pessoas vão no final de semana, e aí realmente a vazão não dá conta. Tá? Então, essas reuniões sim, elas ocorrem. Eu até gostaria muito que se pudesse, se o Legislativo pudesse estar presente, porque vocês é que ouvem a população também, que ao invés de ir só no lugar que o Executivo está querendo, eu vou onde é que vocês estão tendo problema também. Ou a gente pode fazer aqui também. Então, sim, a Prefeitura sabe onde é que está crescendo, a Copasa sabe e tem planejamento, que eu vou responder a sua pergunta. Tá? Por isso, eu só não consigo resolver tudo, que é uma outra pergunta, questão da concessão. Então, nós vamos chegar lá, vocês vão entender todo esse processo. Tá? Compromissos perante a população tratados em Câmara. Eu não sei o que eu comi ontem, mas os meus compromissos que eu assumi, normalmente quando a gente escreve, a gente tem que, nós somos obrigados a cumprir. Tá? Eu vou pegar as atas de reunião que nós
muita coisa, igual ele falou, muito igual nós resolvemos, pode ter sido passado uma outra coisa, né, que a gente não tenha atendido, ou tenha deixado no passado, ou atendeu porque atendeu, não por um pedido de vocês. Eu vou resgatar com o secretariado, tá, presidente? As últimas reuniões que nós tivemos aqui, Sim. e verificar aqueles compromissos que eu ou meus engenheiros assumiram perante vocês, e aí nós vamos tratar um por um. Da mesma forma que o executivo vem, ele cobra, e a gente vai com eles em campo, eu não vejo problema nenhum em estar com vocês num problema que vocês estejam tendo muitas reclamações, tá? Reforço com a prefeitura. Então, eu vou reforçar isso, tá, vereador? Eu vou conversar com o Breno, que é o vice-prefeito, olha, eu vou mostrar para ele, eu tenho curva de crescimento aqui, qual o bairro que está crescendo, qual região que não está crescendo, em que pede ligações de água, tá? O movimento de pessoas, essas coisas, eu não tenho tanto, porque se a prefeitura tem. Mas eu tenho todas as solicitações de ligação de água. Agora, quando gera um empreendimento, olha como é que são as coisas, um prédio é uma ligação de água. Às vezes é uma ligação que vai me gerar ali 20, 30 imóveis, né? São 15, 16 imóveis, 12. Então, o crescimento, às vezes, ele pode estar mascarado por conta disso. Mas eu tenho condições de saber pela vazão. Qual o bairro mais consome água? Qual o bairro que está consumindo? Então, a gente tem condições. Eu vou provocar o Breno, vou pegar esses dados e, numa próxima reunião, eu mostro para vocês qual o bairro que está consumindo mais água, qual região que está com mais necessidade, eu tenho condições plenas de fornecer isso para vocês. Por isso que eu falei que eu tenho coisas que eu posso explicar, tem coisas que eu tenho que buscar informação. Então, vou reforçar com a prefeitura, que vai ser na próxima segunda-feira, essa necessidade, tá? Bom, o vereador Artileu perguntou, o déficit ocorre, eu espero estar tendo sido claro, tá? Eu não estou fazendo rodeio, eu estou claramente. Não está atendendo, né? Não, assim, essa questão dos compromissos, eu tenho que verificar que nós não atendemos. Aí sim, eu vou, não atendi, não, então vamos resolver isso aqui agora. Sim, ótimo. A déficit na vazão, que vocês perguntaram, né? O vereador Artileu. A vazão normal para a Lagoa Santa é 190 litros. Até à noite é menos, em torno de 140 litros por segundo. Mesmo à noite ainda tem vazão, tá? Nos finais de semana, a Copasa já sabia disso há mais tempo. Já traçou o planejamento de interligar o sistema integrado todo, inclusive para o Várzea, para o Vila Maria. Ou seja, então, obras. A Copasa vai duplicar o reservatório, não tem nada a ver com o empreendimento, tá, gente? E tem prazo para isso? Desculpa. Tem. Tá. A Copasa, ela vai duplicar o reservatório de Vila Maria, ela vai duplicar o reservatório do Lundiceia. E isso não tem nada a ver com o empreendedor. Isso é da Copasa. Ela precisa de colocar. Então, nós já estamos comprando, né, vocês são legisladores públicos, você sabe que não é fácil. Estamos comprando os 2 lotes da senhora aqui do Lundiceia, do lado ali, tentando mais um lá, que vai lá para cima, lá para o mais alto, lá, que eu esqueci o nome, lá no, em cima do Brant, do Promissão, lá em cima mesmo, eu não sei se é Lundiceia 2, lá em cima, bem no topo, onde tem uma praça. Estamos tentando negociar um outro lote lá também. Isso não tem nada a ver com o empreendedor. Não, subindo o reservatório Lundiceia, lá no alto. É Bela Vista? Não, eu não sei se é Bela Vista, não. Eu esqueci o nome da agora. Tem tanto bairro. Inclusive, é um pedido que eu vou fazer para vocês aqui. Eu não nome agora correto, não. Mas o fato é que é lá em cima, onde é que tem uma igreja evangélica, tem uma praça em frente enorme, é lá em cima do Lundiceia ali. Ou seja, nós estamos procurando uma área lá para comprar e já pegamos, infelizmente, um pedaço da área que seria do cemitério no Vila Maria. Teve uma discussão danada no ano passado, porque o cemitério tinha que aumentar, ampliar, a Copasa tinha que ampliar também a reservação dela, porque o Vila Maria está uma coisa de doido, né? Então, são ações que a Copasa toma de forma estratégica, só que eu não consigo comprar o lote hoje. Eu tenho hoje, eu compro, porque até a gente descobrir quem que era o dono, né? A fazer as buscas cartoriais. Isso é uma coisa de doido. Conseguimos achar, fizemos a proposta de preço, ela tem que aceitar. Se ela não aceitar, tem que entrar com decretação de dados. É muita coisa. Então, você sabe como é que é legislar a coisa pública. Mas, só para vocês terem noção, independente se tem empreendedor ou não, a Copasa já ia fazer esse aporte de reservação, que é que eu preciso dele. Então, por que hoje algumas áreas não têm água? Eu tenho a vazão o tempo todo, mas eu não tenho a reservação. A caixa d'água esvazia muito rápido. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dobrar o tamanho dela. É dobrar. Só para vocês terem noção, é dobrar. Vamos dobrar o Vila Maria e dobrar o Lundiceia.
vocês terem noção da necessidade e de quanto a cidade está crescendo e tendo essa demanda dos final de semana. A vazão está uma coisa assustadora. Então, sim, a Copasa tem os seus planejamentos, ela sabe que precisa. Agora, por que isso não tem sido, já não é rápido, né? Mas por que não é, está sendo mais lento ainda? Porque a gente não está tendo a concessão. Então, aí já entra na outra pergunta. A concessão venceu já tem 8 anos, tá? Ela venceu tem 8 anos, não teve manifestação da Prefeitura e nem da Copasa, então, tacitamente, ela já está prorrogada por 10 anos. Somente, tacitamente, porque... Mas passou 10 anos, a gente vai estar ilegal aqui. Tacitamente, desde os 8 vencidos? Não, ou... tacitamente, por que tacitamente? Não, sim, não, isso eu compreendo, mas sim, a partir de que momento que ele foi a renovado? partir do vencimento dela. Então, há 8 anos atrás. Então, faltam 2 anos só. Tá. Passou disso. Se não resolver nessa gestão, se não resolver agora, eu estarei ilegal aqui dentro. A não ser que seja editado um decreto, sei lá, não sei como é que funciona a questão legal, mas eu estou ilegal. Isso está acontecendo em Santa Luzia, porque lá em Santa Luzia, diverso daqui, aí prendeu o prefeito, uma confusão do cacete lá, então a coisa realmente complicou. Aí a outra prefeita que está lá não quer assinar, porque também não sabe se vai ficar no cargo, então é um trem de doido. Mas lá já tem acho que 20 anos e nunca consegue resolver. Então, se tiver que editar decreto, editar portarias lá para resolver o problema lá. Então, aqui eu tenho 2 anos só para resolver isso. Está finalizando o plano de saneamento básico, a Copasa está fazendo parte dele, né? E ele, pela lei, ele hoje, nos novos contratos da Copasa, ele é parte fundamental. Sem ele, a Copasa não pode fazer uma concessão. Por que isso? Porque dentro do plano de saneamento está descrito as necessidades do município. Como é que você faz um contrato sem saber a necessidade do distrito, da cidade? Entendeu? Então, tem que casar. Um contrato de concessão, no caso é de programa, casar com a necessidade do município e não apenas fazer um contrato porque eu quero que você esteja aqui. Então, as coisas hoje mudaram. Então, passa, sim, pela Câmara. Vocês vão ter que ter, por isso que não, eu falei respondendo ao vereador aqui, Dalson. Vocês têm que saber, porque tem que passar por vocês, não tem como fazer uma concessão sem fazer audiências públicas. Então, no mínimo, vai ter 2 audiências aqui ainda. Então, até lá, ou seja, nós temos 1 ano e 9 meses, né, que foi abril, ou seja, nós temos aí curto para poder resolver isso. Senão, a situação realmente fica complicada. Não sei juridicamente como é que a coisa fica. Então, e isso dificulta a Copasa, porque a Caixa Federal... Por que a Copasa não usa recurso próprio? Porque o governo concede financiamentos e linhas mais baratos que o dinheiro dela. Então, o governo federal fala assim, ó, tem linhas de crédito disponíveis para você melhorar o saneamento, você não vai pegar, né? Tipo assim, mas eu só libero para quem tem concessão. Então, isso é um dificultador. Aqui o prefeito já deu a carta de anuência, dizendo que não tem problema e que vai, sim, formalizar a junta de negociação. Então, permitiu que a Copasa fosse à Caixa e falasse assim, ó, deixa eu investir na cidade, aí colocou a placa, né? Vai fazer a obra, já começou, inclusive, a própria empreiteira já começou a fazer na Orla da Lagoa, por conta da prefeitura, fazer aquela praça lá, para não quebrar depois, né? Já colocamos a tubulação toda para levar a água do Lunceia para o Várzea, então já está pronto, então ali não vamos quebrar mais, né? Ou seja, já começamos a fazer a obra, mas ela não está ocorrendo do jeito que deveria. Se eu tivesse a concessão hoje, com certeza que já tinha passado, não teria problema mais. Mas não vou entrar nesse mérito aqui, mas é só para esclarecer o porquê que as coisas estão tão devagar. Só um minuto. Eu tenho que esclarecer o resto aqui. Um pouquinho. Não, eu vou chegar aí, até por causa do... Nós fazemos parte, essa casa indicou 2 vereadores, eu e o Paulo, nós fazemos parte da comissão que está participando lá do plano de saneamento básico. Sim. Nós estamos vendo lá, tem uma empresa que foi contratada e essa empresa está fazendo todo um levantamento aí na cidade, inclusive com demandas para os próximos 20 anos. Né? Nós até tivemos uma reunião agora, semana passada, que praticamente está finalizando lá esse projeto que vai vir para a Câmara. Assim como for o plano diretor, vai ter que vir aqui, nós vamos ter que fazer audiência pública, como você mesmo disse. A questão, até voltando um pouco atrás, e a gente acompanhou isso lá, com relação até à concessão com a Copasa, sabe? Na gestão, no finalzinho já da gestão passada, teve uma assinatura até do contrato, mas não assinou o plano, não é isso? Não, na verdade, foi
Foi o acordo de cooperação técnica. É só o acordo, O governador assinou, Isso. todo mundo assinou, então ele já dava condições de dar sequência. Só que aí a gestão saiu fora, entrou outra e a coisa desmanchou. Tá? Mas o acordo técnico com o governo do Estado já está assinado. Isso. Então já tem as cartas de intenção e o convênio técnico já está estando assinado pelo Executivo e pelo governador, dá condições para a municipalidade e para a Copasa dar sequência no trabalho. Tá? No trabalho. Só, mas não foi mais que isso. Não, é porque uma das questões que foram levantadas lá, que foi discutida, é justamente com relação aos investimentos da Copasa para os próximos 20 anos. Né? E tinha muita coisa lá, pelo menos o que chegou ao nosso conhecimento, que seria muita coisa feita pelo empreendedor e pelo executivo municipal. Né? Por exemplo, o empreendedor vai fazer um loteamento, ele tem que fazer todo aquele serviço lá dentro do terreno, tal, para aí sim conseguir resolver essa questão. Mas uma coisa importante, que até isso é bom, realmente eu tenho visto algumas pessoas da Copasa lá na última reunião mesmo, até o pessoal cobrou, que tinha algumas informações, as pessoas que estão participando dessas reuniões cobrou a participação efetiva da Copasa até para responder algumas questões, para finalizar esse projeto. Vê com o pessoal lá que está participando, né, até tem uma moça lá, um rapaz, eu não peguei o nome. É a Patrícia e o técnico. É isso. É a minha engenheira. Eu falo porque, às vezes, no decorrer lá nas discussões, às vezes tem que interromper e tal, e porque falta alguma informação da Copasa. E também tinha algumas informações que tinham pedido para a Copasa, eu acho que a Copasa não tinha fornecido, que se poderia estar atrasando lá. Era bom depois, então, a Copasa olhar com essa empresa que está fazendo esse projeto lá, que vai virar uma minuta e tal, que vai vir para cá, com essas questões para não atrasar, né, até para poder a futura assinatura. E uma das coisas importantes, até comentando aqui com os vereadores com relação a esse plano municipal, que ele é obrigatório. Todas as cidades têm que ter, como é o plano diretor, né? Todas as cidades é obrigatório ter. E ele vai vir para cá, para a gente aprovar em forma de lei, até para poder sentar. E a ideia, até da contratação dessa empresa, seria para poder sentar com a Copasa de igual, para poder conversar. O que realmente, aí vem muitas questões, Robertinho, até falando, e para os próximos anos, até como o vereador Artileu, e como que vai ser isso aí para frente, até para o município ter. Né? Então, eu gostaria só de pedir que verificasse lá algumas questões que está dependendo da Copasa para finalizar esse projeto lá. Ok. Eu anotei aqui, eu vou responder também. Tá? Então, vamos dar, só para... Já falei do déficit, da expansão... Você não falou o percentual do déficit. É isso que eu ia falar. É entre 190, eu tenho atendimento 100%, durante a semana todinha. Tá? O único dia que eu não consigo atender plenamente é no sábado à tarde, porque eu estou com a vazão máxima de 200 e... Aí entra para 200, porque eu aperto o confins, aí entra em 210, mais ou menos, eu não tenho como mais isso, Belo Horizonte não consegue mandar mais ainda porque está faltando obra, que não adianta mandar mais água que vai encalhar aqui. Ela chega aqui, mas ela não consegue, tem que ter reservação, tem que ter adutoras, tem que ter... então, ainda falta. Então, eu preciso dessa... Essas obras que faltam, por que vocês não fizeram ainda? Eu acabei de falar. Qual do convênio? Do convênio. Não, você falou que é preferencial pegar empréstimo, mas que vocês têm recurso próprio para fazer. A Copasa já tem E contrato. vocês devem ter recurso próprio e devem ter um fundo, um percentual desse valor, que é uma reserva técnica para investimento em obras. Vocês não precisam pegar dinheiro emprestado para fazer isso. Não precisa. Então, pronto, por que não foi feito ainda? Mas já tem um contrato, então não tem como eu fazer um outro objeto, contratar o mesmo objeto duas vezes. Eu não posso fazer isso. Já está contratada a obra. Eu só estou guardando. Eu não posso. O recurso ele é federal, já está contratado, já tem empresa. Eu não posso contratar o mesmo objeto de novo. Não tem como fazer isso. Então já está. Aqui já está fechado. São, acho que 10 milhões de reais só em água nesse contrato. Então não tem como. É para duplicar o reservatório. É para os 2 reservatórios, a compra das áreas e a construção das adutoras. Tá? Eu não tenho como licitar isso de novo com recurso próprio, já está lá. É o mesmo objeto. Tá? Então, não é que é preferencialmente. A Copasa tem nas suas questões financeiras, que não é a minha praia, ela pega investimento federal, que é a juros, sei lá como é que funciona, mas tem essa preferência. E, além do que, é um incentivo do governo de reduzir a questão, né, do déficit, do passivo de saneamento que existe no país. Então, tem sim linhas de crédito que as empresas todas pegam, e a Copasa não vai ficar de fora disso. Né? Então, assim, a questão da expansão, plano diretor, reuniões, planejamento de consumo, sim, eu já respondi a questão, a Copasa já sabe, já planejou, já projetou
e já estamos comprando as áreas dos reservatórios, pegamos a área lá do que seria do cemitério, o prefeito aceitou, né, pegar um pedacinho lá para duplicar o Vila Maria. Então, é questão de planejamento, sim, a Copasa sabe, eu sei que está consumindo, eu sei hoje qual que é o meu déficit, qual que é o meu horário do meu déficit, que não é, né, o tempo todo, é em alguns momentos que não tem capacidade de transporte, para isso eu preciso de 2 adutoras, tá? Uma já está aqui, Vila Maria, que aí sim, por mais que as pessoas achem que só o empreendedor está fazendo, gente, pode ter certeza que não. Essa adutora não está sendo feita porque os empreendedores querem sozinhos. A Copasa também está financiando. Os tubos é da Copasa. Isso não é o empreendedor que está fazendo sozinho, tá? Então, não é só a Copasa depender do empreendedor, não. O material todo é da Copasa, tá? Só para vocês terem essa noção. Custo-benefício. Vocês perguntaram que a Copasa tem interesse só nas contas, tá? Pode ter certeza que isso não é verdade, que o meu interesse... A Copasa fez o nome dela, inicialmente ela começou com o Planasa, não tinha lucro. Não é assim que funciona. Ela começou porque o governo tinha necessidade de sanear, de dar condições de vida para a população. Então, instituiu-se as empresas estaduais, porque os municípios não tinham condições de fazer, como de fato outros muitos não têm, né? Então, instituiu, né, as companhias e por aí afora veio com esse objetivo. Com o passar do tempo, algumas empresas se viram na necessidade de captar, foi para a Bolsa, Sabesp, Copasa, Sanepar e outros. Então, hoje sim, a Copasa tem que dar satisfação para o mercado, e isso está caminhando, não é só com a Copasa, é com praticamente as companhias todas, né? Então, a Copasa fez o nome dela em cima da qualidade, não é em cima de lucro e nem de capacidade técnica e da qualidade que ela tem. Então, a questão da conta é uma questão de remunerar o serviço feito. Né? Você executa um serviço, você tem que remunerar o serviço. Então, as contas que nós pagamos, pode ter certeza que é para remunerar, e por questões de processo, tem os lucros, são divulgados na Bolsa, e tudo que investiu, teve essas questões todas. Não é a minha praia aqui, tá? Mas a Copasa preza pelo seu nome. Que a questão de concessão tem complicado. A Copasa, para manter a qualidade da água dela, ela faz muito além da portaria, porque é o nome dela que está ali. Então, é legal aquele problema que teve no início aqui de qualidade da água, nós investimos muito para resolver o problema. E vamos investir mais ainda assim que as obras acabarem e a gente acabar com esses benditos postos que tem na cidade. Tá? Então, questão do custo-benefício, né, que eu estou explicando, processo de concessão eu já falei, e aí o presidente falou em falta d'água, do Lúcio sai promissão. E se tiver alguma dúvida, a gente vai ter que voltar aqui, tá? Porque foi muita coisa. Eu vou... Cláudio, deixa eu te interromper um pouquinho. Você está falando que esses 10 milhões de investimento... É um contrato de obra... As adutoras, né, a construção... reservatórios. Dobrar os reservatórios, etc. Isso só vai ocorrer se e quando tiver o contrato de concessão? Não, porque o prefeito já deu carta de anuência, então a gente já está, por isso que está permitindo. E com essa carta de anuência, qual que é o prazo para essas obras iniciarem e já começar esse processo? Já está em mobilização empreiteira, tanto é que parte da lei também tem que afixar placas onde você tem obra pública. Então, a Copasa já fixou obra lá na entrada da cidade, porque é obrigatório. Então, no momento que ela aplica, ela já emite a ordem inicial de serviço. Então, eu imagino que o empreiteiro não é da minha área, porque é de uma área de expansão, tá? Mas eu posso procurar informação precisa e trazer para vocês na próxima reunião. A Copasa já está com contrato, tanto o prefeito de anuência, que vai assinar com a Copasa, então, em princípio, não havia impedimento nenhum que a Copasa tocasse o barco. Então, ela já chamou a empreiteira, já deu a ordem inicial de serviço, o Tom já me garantiu isso, tá? Eu posso, na próxima reunião, trazer o documento que institui isso e, inclusive, a data do início. Seria agora em agosto. Mas como a empresa está fazendo lá, aquela que vai ser no mesmo espaço ali, a chegando de 400, que é dos empreendedores, né? E exatamente a conexão vai ser lá, naquele espaço onde ele está o canteiro dele. Ele vai tirar agora o canteiro dele e nós vamos começar a colocar o reservatório. Então, assim, já me perguntaram para onde é que nós queremos começar. Aí surgiu a dúvida, a questão do Lagoinha de Fora. Terrível esse negócio. Por quê? Lagoinha de Fora, está prevista essa quantidade de crescimento lá. E vamos fazer um doutora para aeronautas e para o Visão. Porque lá a gente não tem deficiência, mas tem uma necessidade de melhorar o sistema lá, que hoje ele é dependente do Várzea. Como eu vou acabar com o Várzea, vamos fazer, além do Lundiceia para lá, nós vamos levar também pelo aeronautas. Então, assim, nós vamos fechar os anéis. Aí chega uma solicitação
para aumentar a vazão para o Lagoinha de Fora. Assim, nossa, quer dizer que eu vou fazer uma obra hoje e daqui a 2 anos fazendo outra? É um trem complicado. Para um pouco, vou tentar aumentar o diâmetro. Então, daquela discussão, aumenta ou não aumenta o diâmetro. Por quê? Quem vai pagar a conta? Porque a Copasa vai fazer. Já comprou os tubos, já, inclusive, de 250. Você me disse até que o crescimento que está para ter lá vai ser estrondoso, né? Aí você fica assim, quer dizer que eu vou fazer uma obra hoje, pegar no ângulo do DR, quebrar tudo aquela pista, pegar lá no aviãozinho, sair rasgando aquele negócio de 800 metros, entrar na Dilas ali, sair rasgando, para daqui a 3, 4 anos rasgar tudo de novo. Porque uma situação complicada. pelo que eu estou entendendo, essas obras que estão sendo feitas, elas estão atrasadas. Sim, aí depois que o plano diretor foi aprovado, é outra realidade de planejamento, né? Então, assim, é porque já está atrasado é que vai dar essa diferençazinha de 2 anos, digamos assim, né? Mas se não tivesse atrasado, se a Copasa já tivesse com o seu planejamento, como você falou, que é tudo bem planejado, se já tivesse realizando, a gente não estaria com déficit de abastecimento, com essas interrupções, né? Sim. E estaríamos com tudo isso realmente realizado. Vamos simplificar para a gente ficar uma coisa bem objetiva, tá? Na próxima reunião eu prometo trazer a data do início da obra, a ordem inicial de serviço, o valor correto do contrato e trazer tudo para vocês, porque vocês vão ter noção de, inclusive, para poder acompanhar também. E se vocês vão fazer um aditivo ou não para atender essa demanda aí de Lagoinha de Fora, né? Isso caiu uma hora para outra, tá? Que a gente não estava esperando, né? Nós vamos tratar isso, que muito provavelmente, eu vou fazer a minha adutora e daqui a algum tempo vai ter outra rasgando ali de novo. Porque a que nós estamos fazendo hoje é para Aeronautas, Visão, Recanto e pegando para acabar com Várzea, tá? E o Vilipê. Aí daqui a um tempo sai lá o NUC, sai não sei quem, sai... O NUCA já é diferente, o CA já a adutora pega na de 500, tá? Então não vai intervir não, tá? Aí vai ter que fazer de novo, vai ficar caro para eles. O que a gente está querendo é evitar o gasto futuro, demolição desnecessária. Se eu já estou fazendo uma obra, eu vou colocar uma adutora de 250. Se eu sei que daqui a 10 anos eu vou precisar de uma de 300, por que eu já não ponho 300 hoje, que já que eu vou fazer a obra, que o custo não altera o custo? Então, essas coisas acontecem e isso atrasa muito a obra. Então, só para vocês terem noção, no Lundicé, gente, chegam 9 redes. 9. Aquela rua que sobe no Lundicé ali, que era um perigo. 9. Por quê? De tanto liberar ponto de tomada para empreendimento, não, você vai pegar o Lundicé. Aí o cara rasgava o Lundicé descendo, aí subia e descia para o busto. Aquilo ali é uma bagunça. Porque tem 9 tubos que chegam e saem interligados entre si. O que a gente tenta evitar. Por que hoje, esses 9 empreendedores que estão lá, em tese, sairiam 9 tubos de dentro do Lundicé, do Vila Maria, e cada um ia para um canto. Juntou todo mundo, foi a maior dificuldade. Juntou todo mundo para fazer uma de 400. Gente, uma de 400 é uma coisa absurda, para vocês terem ideia. É uma cidade, praticamente, que eles estão pedindo, e vai precisar. Então, a gente tenta ajustar isso para não ter o mínimo de desgaste. Você imagina só, chega ali a MRV hoje, que é o Lago Abela, pega lá no Vila Maria, rasga e leva um tubo de 100. Aí depois vem o VIC, um ano depois, rasga de novo e leva para o VIC. Aí depois vem um Tenda, rasga de novo, vira uma bagunça. De fato é assim. Então nós estamos tentando evitar, por isso que às vezes atrasa muito. Mas eu na próxima reunião trago todas as datas, valor, trago tudo direitinho. Isso aí fica mais, a gente começa a construir aí uma noção do que vai acontecer. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, só uma rapidinho que eu esqueci. A Copasa explorou muitos anos ali com aquela casa de máquina lá na Lagoa, no Joana d'Arc. Não, mas tem que... aquilo ali... Está aquela absurdo na beira da Lagoa. Eu queria saber, em relação a essa casa de máquina, que a outra eu não vou nem falar agora. Outro dia até a gente fala. Aí, o que foi... De quem que é a responsabilidade ali? A Copasa, ela, por fato de ter entregado, abandonado aquele monstro que está na Lagoa lá, com tráfico, com um punhado de coisa e tal, ela deu alguma contrapartida para o município? O que foi acordado entre a Copasa e o município, que ninguém toma providência daquela casa de máquina no Joana d'Arc aqui embaixo, que está muito bem o dinheiro. Então, vou só dar um pause nessa aqui, mais rapidinho, tá? Não, porque isso aí realmente carece. Está aquilo ali, ó. A Copasa é uma concessionária. Quando ela chega no município, ela pega o sistema que está implantado e opera e amplia, tá? Então, aquilo que eu peguei emprestado, eu não posso, não é meu. Eu apenas opero, mantenho e nas condições. Quando termina, aquilo ali eu não tenho posse daquilo ali. A Copasa não tem posse.
Então, aquilo é da prefeitura. E, na época, foi feito um documento devolvendo o patrimônio, que a Copasa falou assim, ó, investimos em Confins, não precisamos mais desse patrimônio, é seu, então toma aqui. Vai acontecer com Várzea. Na hora que eu fizer a doutora do Aeronautas e do Londicea, eu falei assim, ó, prefeito, isso é do executivo, eu estava operando, isso não é da Copasa, então não posso ter posse disso, é seu. Londicea, o lateral é meu, que eu vou comprar e vou pagar, é da Copasa. O Hélio não, ele é do município, eu não posso fazer nada com ele, sou proibido de fazer alguma coisa, porque ele não é meu, né? Não posso nem demolir. Você tem ideia, só para você ter uma noção, a área de reservatório da prefeitura, lá no Alto Cruzeiro, tá? Para colocar uma antena do Detel, quem que tem que autorizar? Não é a Copasa, é o prefeito, teve que assinar um documento permitindo o Detel colocar uma antena dentro da área dele, ou seja, eu opero o sistema, a área não é minha, então eu não tenho direito nenhum sobre ela. Não, mas o que eu estou falando... O Jonadab, não, tudo bem, vocês passaram... Eu sei, mas vocês não acham? Vocês exploraram o município quantos anos com aquela área ali, através de empréstimo? Não seria justo que a Copasa... eu não sei se não houve cobrança do município na hora que for receber aquele monstro que está lá, que ninguém toma providência, na Orla da Lagoa. Não era justo que lá já falaram até que ia ser um receptivo, que ia ser isso, que ia ser aqui, está lá, daquele jeito lá. O vereador, mas é o que ele disse, na verdade foi emprestado, não pertence a ele, então, para mim está bem claro que a Copasa não pode fazer investimento no imóvel que não lhe pertence. Aí você vem falar de justiça, teria que ser uma coisa pactuada entre eles. Só para esclarecer, às vezes vocês não sabem, né? Isso realmente não é assim que funciona, a questão imobiliária. A Copasa não pode mexer naquilo, não é dela. Depois, se eu mexer lá no seu reservatório, não disser que é da prefeitura, eu tenho que pedir anuência para a prefeitura, porque não é meu. É assim a regra, tá? É assim. Então, é o seguinte, essa questão de contrapartida financeira, parece-me que tem um processo da prefeitura, do executivo, contra a Copasa, sim. Em relação a isso? Sim, ao uso. Não, é isso que eu estou falando. Em relação ao uso e não ressarcimento do município. Não é ressarcimento. Em relação ao uso, explorou tanto lá como na Várzea, tudo bem, foi empréstimo, então, peraí, agora nós vamos fazer alguma coisa aqui, ou lá o receptivo, ou a Polícia Florestal, sei lá, isso penso aí. Aí a Copasa, como explorou esse ano todo, vai fazer isso assim, dentro e entregar para o município, é isso que eu estou falando. Eu não sou advogado e não tenho como falar sobre isso, tá? Falo das questões operacionais. Nós vamos devolver, fazer uma carta ao ativo, a Copasa não mais usa o ativo do Várzea, ele é seu, desconecto, ele é seu. Ou seja, a construção é sua, você dá a destinação que você achar melhor. E o fato de estar na beira da lagoa é uma condição, mas poderia ser outra coisa. Isso acontece constantemente. Eu devolvo um ativo que não preciso mais. Por exemplo, o sistema integrado está entrando aqui. Eu não vou precisar de algumas áreas, né? De redutoras, talvez não vou precisar mais, né, de reservatórios, talvez, não, esses pequenininhos todos, aí não vou precisar, talvez, não sei. Então, eu simplesmente devolvo aquilo que não é meu, tá? Bom... Mas você falou que tem um recurso aí, como é que é isso? Não é recurso. A prefeitura entrou com o processo, não é do meu tempo, não sei de quanto que é isso. O Breno e o Dalmar falam que a Copasa já perdeu, beleza, já perdeu em última instância, então está aí a questão de ser... como é que fala? Já está em fase de execução, já. Executado. Já está em fase de execução. Executado. O Ministério Público já está executando agora para cumprir. Ou seja, então tem que cumprir. Então, se a Copasa tiver que pagar milhões, sei lá quanto que é, vai pagar. Ô, Cláudio, me permita. Devido a essa ausência de diálogo entre nós e Copasa, né, por muito tempo aqui, não sei se chegou ao conhecimento de vocês, eu criei 2 projetos de lei nessa casa, que um determina que, no corte de abastecimento de água, se ele ultrapassar as 24 horas, a Copasa tem a obrigação de ir lá e abastecer a casa do cidadão, com até 500 litros de água, com 500 litros de água. E outro caso que as pessoas reclamam muito, e aí eu queria que você também dissesse, é o seguinte, respondesse para nós. A Copasa vem, corta, faz o corte lá, o buraco, e depois coloca um asfalto, meia boca, chinfrim, dá um calombo no asfalto. Hoje a gente anda nas ruas de Lagoa Santa, e por onde a Copasa cortou, você não tem, o carro anda trepidando. Você está entendendo? Então, assim, tem essa situação também, que foi o projeto de lei que eu criei, para que se tape esse buraco em até 72 horas e coloque ele na mesma qualidade do asfalto anterior, né, do asfalto que ele foi cortado.
Queria que você me respondesse, porque o que as pessoas estão acompanhando aqui ao vivo, e a reclamação é a mesma, inclusive um usuário me pediu para te perguntar se você tem noção de quantas reclamações, só este ano, a Copasa recebeu por falta d'água, por interrupção de fornecimento de água. Sim. Por favor. A Copasa tem... Bom, eu tenho que responder uma pergunta aqui ainda, mas vamos lá. De fato, a Copasa tem conhecimento de todas as reclamações de falta d'água que são geradas por meio de seus canais de comunicação. Isso é fato, é inegável, a gente tem os números, tá? Tem sim alguns locais em que tem uma incidência maior. Tem locais em que as pessoas não reclamavam, por exemplo, Lagoinha de Fora. Lá, a população mais humilde, elas não reclamavam de falta d'água, mas a gente sabia que tinha falta d'água. No entanto, independente de conhecimento ou não, né, da população, que tinha que gerar nota e tudo, nós fizemos uma obra, uma adutora enorme para eles. A gente sabia que lá tinha problemas. Então, a questão da falta d'água, muitas pessoas não reclamam, e isso às vezes dificulta realmente o nosso conhecimento. Mas o importante é que reclame. Então, a Copasa, sim, ela tem conhecimento de todas as reclamações por local, por imóvel, por tudo. A gente tem conhecimento, tá? Só para dar sequência aqui... Após a aprovação dessa lei, após a aprovação dessa lei, você sabe me dizer se a Prefeitura notificou a Copasa em algum momento? A Prefeitura já notifica a Copasa. Por isso que eu estou falando que a questão do projeto de lei de vocês tem que avaliar a questão jurídica, porque a Copasa ela é regida por leis estaduais. E já tem lei que pune a Copasa em questão de falta d'água. Então, você tem que tomar cuidado, essa questão... Para não conflitar. Confere com as legislações da ARSAI, porque é onde a Copasa ela se mira, né, na prestação do seu serviço. Ela é regida por questões de ARSAI, inclusive a tapa-buraco, a questão prazo. ARSAI, Agência de Regulação do Serviço de Saneamento de Água e Esgoto, tá? De Minas Gerais. Então, é uma agência que regula o serviço da Copasa. Então, ela tem uma legislação que ela obriga. Então, se tiver uma legislação municipal que obriga, tem que saber que não está uma sobrepondo a outra, uma legislação estadual. E a municipal, no caso, ela é infra. Mas eu te pergunto, vocês estão conseguindo cumprir a estadual? Aí que está. A questão da estadual, na questão dos prazos de aviso, a gente cumpre na maior parte das vezes. Vai ficar mais fácil com o sistema integrado, porque isso é generalizado. Quando o sistema integrado tem algum problema de vazão, de abastecimento, é imediato anúncio na imprensa. É imediato, porque quando o sistema integrado ele precisa de ser interrompido, né, o abastecimento, é imediato a imprensa ela é acionada e os meios televisivos ficam sabendo e anunciam. Então, já existe processo para isso. Quando a gente tem um problema de um poço localizado, até você descobrir que o poço deu problema no dispositivo elétrico, já se passaram um dia, porque às vezes as pessoas não reclamam, né? E isso dificulta o trabalho da gente. Por exemplo, eu tenho lá um problema, nós vamos tentar perfurar um outro poço agora em Lapinha, tá? Mas, na verdade, nós vamos tentar levar o sistema integrado para Lapinha, porque lá está inserido na área cárstica, mas nós vamos tentar perfurar um poço lá. Se eu for lá no meu sistema e verificar quantas pessoas reclamam de falta d'água, talvez não vai representar a realidade, igualzinho não representava a Lagoinha de Fora. Se a gente olhar a quantidade de investimento que eu fiz lá, para a quantidade de reclamação, vocês vão ver que é um diferencial muito grande. Eu tinha pouquíssimas reclamações. Exatamente, mas a gente tem problema, a gente reconhece isso. Mas nós vamos resolvendo aos poucos, tá? Então, essa questão, presidente, da legislação do projeto de lei, é importante saber que existe uma lei estadual e que ela deve estar casando uma com a outra, senão dificulta até a questão jurídica depois do sistema. Só para entender, tá? A SAI ela é regulamentadora ou reguladora? Ela regulamenta o meu serviço. Ela regulamenta o seu serviço. E ela estabelece... Leis? Leis. Não, leis... Eu não ou ela sei dá questão diretrizes? Jurídica. Não, ela é lei, ela é instituída lei federal. Uhum. É ela que define como é que eu tenho que trabalhar. É ela que define o valor da minha conta. Tá, ela mas que define aí, os prazos. Mas aí o que me leva a pensar, Cláudio, que é possível que foi feito aqui pelo seguinte: você é regido por lei estadual, mas na verdade você está fornecendo água para o município. Sim. Então acho que o município também, uma vez, né, que há esse contrato, justamente, sim, seria importante. Ele tem que exigir a contrapartida, né? E se não acontece, a gente às vezes tem que estabelecer mecanismos para garantir o abastecimento da água. Para evitar o desgaste, seria interessante se eu tivesse acesso ao projeto de lei de vocês. Sim. Porque aí a gente coloca na discussão jurídica, a gente manda para a Procuradoria da Copasa, fala assim, olha, está tendo esse projeto de lei,
Qual que é a interferência com isso? Vai atrapalhar? Vai ajudar? Né? Vamos embora, vamos para ajudar, vamos trabalhar junto, né? Bom, investimentos da concessão empreendedor. Eu acabei de falar aqui. A Copasa não faz o seu plano de investimento contando com empreendimentos. Porque empreendimentos hoje aqui é um, ali amanhã é outro. Então não tem como ela fazer planejamento. Por isso, quem é o responsável por dotar o empreendimento de abastecimento de água e coleta de esgoto é o empreendedor. Né? Pois é. Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que ela Deixa não o pastor faz... dar só Deixa eu só completar a Timóteo. fala dele ali, porque é dentro do que ele está falando. A Copasa não faz seu planejamento em cima de demanda de empreendimento, mas ela faz em cima dos instrumentos de gestão. Sim. Né? O plano diretor, por exemplo. Vocês sabiam da expansão Sim. imobiliária lá para o Palmital, para a Vila Maria, para aquela região toda, como agora sabe, pela Lagoinha de Fora. Então, vocês têm como fazer um planejamento em cima do planejamento dos instrumentos de gestão aqui da cidade, e não dos empreendimentos especificamente. Sim. E você disse que vocês estão participando ou participaram do plano diretor. E agora você me diz que quando fala de uma demanda para a Lagoinha de Fora, você fala como se fosse uma grande surpresa, e não é surpresa. O plano diretor aprovado o ano passado já é notório de seu conhecimento, vocês participaram de algumas reuniões. Sim, participamos. e já sabe que vocês têm que incluir isso no planejamento. Aliás, foi apenas uma revisão. Por isso, nossa surpresa em a demanda ser tão elevada, porque o plano diretor e a demanda que chegou para a Copasa é simplesmente uma Autolagoa Santa. As falhas existem, não sabemos onde é que está. Então, o que você está querendo dizer, ou, aliás, você está dizendo que a expansão em Lagoinha de Fora será tamanha, que será necessário quase uma rede do tamanho da cidade hoje? A vazão da cidade hoje é 190 litros por segundo. E estão me pedindo 155. Que isso. Então, respondendo, aí atrasa a obra, porque eu já tinha uma obra lá prevista de 250 milímetros. Aí você vai pensar assim, planejamento. Tá, então, vamos evitar cortar o amanhã? Então, tem que atrasar hoje. Atrasa a minha de 250 hoje, paralisa o que tem que ser feito e vamos planejar o maior. Entendeu? Então, são coisas que dificultam a gestão pública. Tá? O conhecimento da Copasa sobre o consumo da cidade levou ela a colocar 2 reservatórios além do que já tem. Tanto que já tem projeto, já começaram as obras, tem recurso, já tem empreiteiro, já está só aguardando os momentos mais favoráveis. Ou seja, o crescimento da cidade é previsto pela Copasa, está nos seus planejamentos e já está ocorrendo. Né? Agora, eu não consigo comprar o lote do Luceia de hoje para amanhã, eu não consigo colocar um reservatório de hoje para amanhã. A prazo são para passos. tudo. Tem os prazos que a gente tem que seguir. Né? Ok. Na verdade, o plano diretor ele foi aprovado assustadoramente para esse lado, né? Juntinho essa... Lagoinha de Fora, eu acabei de fazer um doutor de 200. Se eu soubesse que ia ter isso lá, eu colocava de 300. Então, eu já vou fazer uma outra de 250. Agora eu já sei que vai ter essa vazão. Então eu já estou pensando em colocar uma maior. Ou seja, isso é trabalhar de forma planejada, mas no momento em que eu tenho o conhecimento certo, eu acho difícil Lagoinha de Fora crescer desse jeito. Agora, a gente tem que lembrar que Lagoa Santa é uma cidade vista. Ela não é uma cidade tipo Matozinhos. Eu conheço todas as cidades do entorno aqui. Não é tipo, né, as cidades mais longes, né, São José da Lapa. Aqui, as pessoas querem vir para cá. Então, eu vou desconsiderar esse estudo? Não. Eu vou levar. Ele vai que resolve fazer um empreendimento que está perto da linha verde, perto do aeroporto, tem todas as condições de ter sucesso. Eu não vou considerar isso, não. Obrigado. Eu vou considerar. Senhor Cláudio. Por isso está atrasando a questão do aeronautas. Quebra de novo, quebra uma, quebra duas, e quebra três, e fica com pandemia. Senhor Cláudio, eu criei uma situação de permanecer aqui, tinha um outro compromisso, mas foi importante essa reunião, e quero, em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito ter assim, aceita a solicitação ali, e trazendo para a gente essa sua orientação, essa sua mensagem. Quero te agradecer muito mesmo, tá? É uma oportunidade muito interessante para nós, vereadores, porque a cobrança na cidade sobre nós, em relativo à Copasa, são muitas os questionamentos, as cobranças. Então, a gente tem essa oportunidade, foi muito importante. Mas há uma situação em que, muitas vezes, a gente percebe que as pessoas, às vezes, ficam em dúvida. O que é responsabilidade da Copasa
O que é responsabilidade da prefeitura? Há uma situação assim de dúvida por parte de algumas pessoas. E eu até nem sei se o que eu vou te perguntar se é de responsabilidade da Copasa, mas imagino que sim. Tá? Se não for, me desculpe, mas eu imagino que seja. Algumas pessoas na cidade já me falaram que na nossa Lagoa Central tem vazamento de esgoto. Está sendo lançado esgoto dentro da lagoa. E a pessoa disse, olha, eu tenho prova, eu vi, não é alguém que me falou, eu vi realmente sendo lançado esgoto dentro da lagoa. Eu não sei a origem, onde vem, mas que tem, tem. Então, essa é uma pergunta para o senhor, se essa situação é responsabilidade da Copasa. E outra questão, eu aproveitar, porque eu sou fazer igual o meu amigo Artileu, vou já perguntando, relativo a... Foi até um assunto que antes eu havia te perguntado, mas agora está sendo gravado, de repente outras pessoas vão ter também conhecimento da sua resposta. Com relação ao serviço de recolhimento, esvaziamentos de fossa na cidade. Nós temos um problema sério em vários bairros, onde as fossas, por não ter rede de esgoto no bairro, as fossas estão saturadas, e ainda que o morador sacrifique, vai lá, pague para um caminhão particular esvaziar, dentro de poucos meses aquela fossa está novamente cheia, e o que é pior, senhor Cláudio, é que em alguns lugares já estão sendo lançado o esgoto porque a fossa encheu, o morador não tem o dinheiro para pagar, para fazer a limpeza, está lançando esgoto na rua. A Copasa também, com relação a esse serviço, tem algum projeto? É de responsabilidade da Copasa? A Copasa pode nos ajudar nesse sentido? Há alguma situação que pode ser estudada? Então, eu deixo essas duas perguntas para o senhor. Eu acho que eu já tinha esclarecido as outras perguntas, a não ser a sua, que era do... Eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor Cláudio. Bom, vamos lá, depois a gente vai para frente. Com relação a esgoto na Lagoa Central, nós temos conhecimento que na Acadêmico Nilo Figueiredo, na Copasa mesmo ela não joga, tá? Com certeza que não. Mas eu não tenho condições de afirmar. Eu tenho algumas pessoas descendo na Acadêmico Nilo Figueiredo, à esquerda, à direita, eu esqueci o nome aqui, bairro ali, que é paralelo ao Parque Praia Angélica. Não é Joana d'Arc, não. Santos Dumont, tá? Acho que é Santos Dumont mesmo. Nós já tentamos coletar todos os esgotos lá. Então, já tem rede, tem interceptor, tem tudo. Inclusive, tem uma elevatória lá, tá? E eu tenho um tanto de imóvel que não quer aderir à rede de esgoto. Que não quer o quê? Que não quer aderir e fazer ligação de esgoto. Na Acadêmico não. No geral. No geral. Na verdade, isso não é só um problema dali não, tá, gente? Ó, a senhora estava presente, o Juninho estava presente, ele não estava, alguns vereadores estavam, não sei se o senhor estava, não. O Robertinho estava. Nas últimas duas audiências, nas finais, graças a Deus, que tem muito tempo que não tem, aqui que trataram exatamente do Praia Angélica. Só para vocês terem uma noção. Tiveram aqui pessoas do Praia Angélica, que é um bairro considerado classe média alta, né? Uma das reclamações severas que fizeram contra a Copasa foi que ela não tinha rede de esgoto e não tinha ligação de esgoto lá. Aí nós fomos na comissão, teve gente do Praia Angélica na comissão, né? Participando, e ao final dos trabalhos eu não consegui mais do que 14%. Eu não consegui mais do que 14% da adesão. Ou seja, de 150 imóveis, 200 e poucos imóveis que tem lá, mas habitados mesmo tem 150, 140, não me lembro bem o número agora, né? Nós não conseguimos a adesão do jeito que deveria. Claro que lá cada um tem seus argumentos, né? Tem áreas maiores. Então, tá, partamos para a margem direita aqui no Santos, acho que é Santos Dumont mesmo. Mas lá vai para a Lagoa, não, né? Não. Tudo tem receptor, tem rede, tem tudo, tá? Tem elevatória, tem tudo, tá? Paralelamente, nós fizemos também um trabalho no Santos Dumont, né?
E muitos também não quiseram. E a gente tem essa relação dos imóveis até hoje. A Copasa, gente, por ter uma relação de consumo com seus clientes, ela não pode forçar o cliente, que é uma prestação de serviço. Eu não posso forçar o sujeito a ter uma ligação da Copasa. Mas existe uma legislação municipal que obriga, então nós notificamos a prefeitura, olha, notifica lá o morador de que ele tem que fazer ligação dele, isso é para o bem dele, do meio ambiente e de toda a sociedade. Tá? Os trabalhos estão ocorrendo. Então, o interesse de ter uma ligação de esgoto, as pessoas atrelam muito ao fato de onerar a conta. Só que quando ele não tem, ele fala que é muito caro. Porque para ele limpar a fossa também, por meio de caminhão, é muito caro para ele também. Então, caro por caro, por que ele não tem a ligação? Não é mesmo? Porque se ele tivesse a ligação, ele pagaria todos os meses um pouco e reduziria a conta. E isso é fato. Quando a pessoa tem a conta, inclui o esgoto, quando ele não tem, o que acontece com o consumo dele? O consumo cai de água, porque ele adequa. O custo de esgoto é 6 vezes mais caro que o da água. No entanto, então, em tese, deveria ser 6 vezes mais caro. Na verdade, não é. É uma pressão para baixo exatamente para poder manter um preço acessível para o Estado inteiro, que é a questão. Não tem como cobrar tarifa diferenciada. Mas o custo do esgoto... Mas o custo é 600% a mais. Entendeu? Mas é uma água que você pega depois que você usa de novo e vende. Então... Não. A Copasa não vai o esgoto tratar o esgoto e devolver. Ela trata e joga na natureza. Ela pega a água que não é tratada de esgoto. Sete Lagoas é o contrário. Sete Lagoas já pega o esgoto tratado. Tá? Então, a Copasa não pega essa água de novo e volta para a rede, não. Ela volta para a natureza. Tá? Então, independente disso, gente, é questão de custo, não vou entrar no mérito aqui. Mas as pessoas não querem porque paga caro na conta. Se a pessoa consome, você tem uma noção, a tarifa social da Copasa em torno de entre 9 e 10 reais, 12 reais. Para 4 pessoas, tarifa social, 12 reais por mês, 10 mil litros de água. 10 mil não. Tem as tarifas, né, mínimas lá, estabelecidas pela Arsai. Né? Tem de acordo com o patamar de consumo. Vamos colocar que seja uma conta de 12 reais. Com o esgoto coletado e tratado, passaria para 20 reais. Tem que fazer as contas aqui. Vamos colocar que seja 20, 21 reais por mês, por 10 mil litros de água e de esgoto tratado. Né? Água fornecida com qualidade e esgoto coletado e tratado. Aí, quando ele vai encher a fossa dele, que tem normalmente 6 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, ele paga 600 reais, 300 reais. Entendeu? E olha que infiltrou muita água ainda. E o sujeito que faz o esgotamento da fossa, pega a fossa dele e joga no córrego. Né? Porque se eu for pegar o balanço da minha ET ali, a quantidade de caminhões limpa-fossa que chega lá, mínimo. É mínimo. No entanto, eu vejo o caminhão rodando aqui o tempo todo. O tempo todo. Aí, o que eles fazem? Joga no primeiro PV que eles encontram da Copasa, jogam lá, vai aquela sujeirada toda para a nossa rede, entope às vezes e dá problema. Então, a pessoa acha... ela acha que pagar a conta de 90% está caro. Não estou dizendo que está barato, não. Mas, quando ela procura um serviço do limpa-fossa, é que ela vê realmente o que é caro. Ô, Cláudio, né? Cláudio, a gente escuta que o tratamento de Lagoa Santa não está sendo feito, está funcionando normalmente. Vamos entrar nesse mérito. Vamos pagar, ok, mas tem que ter um serviço, né? Vamos entrar nesse mérito aqui agora, tá? Mas só para fechar as duas perguntas do vereador Dalcio aqui, se vocês quiserem, na próxima... Só um minutinho, por favor. Essa questão desse esgoto jogar na orla da lagoa, nós já tivemos a confirmação da diretora que teve aqui, não sei se os senhores lembram, que ela confirmou. Então, vou solicitar de Vossa Excelência, com a assinatura de todos os vereadores, que a gente encaminhe para o Ministério Público. Que é um absurdo, passou pela casa, nós estão jogando o esgoto, tem que se cumprir lei, né? Então, eu acho que tem que acionar o Ministério Público pedindo que resolva aquela situação do comandante de Vitor, com um absurdo. Roberto, só para complementar rapidinho aqui, não sei se o Cláudio você já estava aqui, mas o Ministério Público chamou várias pessoas ali do Santos Dumont ali, porque não estavam querendo ligar o esgoto, e ela deu prazo. Aí eu não sei se essas pessoas cumpriram essa determinação. Não vou cobrar, eles vão responder por crime ambiental. Esse processo está sendo tratado pela promotoria que não é de Lagoa Santa, tá? Eu não sei por quê. Deveria ser de Lagoa Santa, que hoje é a doutora Miriam, doutora Mirella. Tá? Só para fechar a questão da pergunta, depois eu entro nessa questão que você falou aí. Então, não há esgoto que a Copasa colete e jogue na lagoa, isso é certo. Inclusive, a própria prefeitura faz análise da água lá, e a taxa de coliformes fecais é muito baixa.
Então, eu imagino, quero acreditar, que as pessoas que estão no entorno usam fossa, mas não usam as redes pluviais. Tá? Então, eu quero acreditar que isso acontece assim. Por exemplo, visão. Muita gente acha que joga no córrego. Para começar, lá nem córrego não tem. Então, lá são 1.200 casas, ou 1.300, não sei quantas casas agora que é o certo, mas o fato é, lá nós temos 1.300 fossas. Porque na hora que você vai no curso d'água lá embaixo, ele está seco. Ele está seco. Ou seja, então, ninguém está jogando na pluvial. Então, acredito que, pelo menos nesse lado, eu não vejo ali no que sai da lagoa, gente, o córregozinho lá, o bebedouro, canos jogando no bebedouro. E, diferentemente de Belo Horizonte, que é cheio, e outra cidade que é cheio. Mas eu não vi. Eu falo assim, eu tenho de andar no meio do mato para poder achar. Então, pelo menos essa consciência, o pessoal da montante da lagoa parece que tem, tanto que faz canoagem, então eles fazem análise, a quantidade, né, a concentração de coliformes fecais e totais na água. Então, eu imagino que está tudo dentro da regra. Tá? A Copasa tem os seus serviços regidos pelos regramentos da ARSAI. E esse serviço não contempla limpeza de fossa. Por isso, a Copasa, institucionalmente falando, ela não pode fazer isso. Não tem como ela fazer, porque é um serviço que não está no seu regramento. Tá? Porque eu falei, a gente não faz aquilo que a gente acha que deveria fazer. No entanto, a gente pode visitar os imóveis que estão com dificuldade para saber se a gente consegue levar a rede. A Copasa tem recurso, não vou dizer que é infinito, mas para vegetativo, eu tenho condições de fazer, desde que atenda às regras técnicas. Tem que atender. E isso nós estamos fazendo aqui no Campinho, o vice-prefeito já chamou a gente lá, nós fomos lá, rodamos. Tinha um vereador outro aqui, que eu esqueci o nome dele agora, que também está fazendo... exatamente, Palmital Sobradinho. Já estamos fazendo ali, porque lá ninguém tem rede lá. Vamos colocar a rede lá. Né? Aquele mau cheiro que tem em Sobradinho, que de manhã é insuportável, é devido a isso? Vamos fechar aqui, só para você ter uma noção. Eu tenho lá no Visão, não sei se as pessoas reclamam de mau cheiro, mas eu tenho lá no Visão 1.200 fossas, cada casa tem uma fossa lá. Não existe outra forma de esgotamento. E no Aeronautas também. Lá no Aeronautas tem um córrego, não vou colocar a rede nele agora, está limpinho. Eu fico impressionado, sério, eu fiquei impressionado com a qualidade da água, é claro. Eu não vejo, porque eu conheço a qualidade de uma água quando ela tem lançamento de esgoto. Então, as pessoas têm uma consciência muito mais avançada do que outras cidades. Tá? Então, aqui em Lagoa Santa tem essa vantagem. Mesmo a pessoa morando em situações mais simples, né, elas têm a consciência de não jogar o esgoto no córrego. Dá para ver claramente lá no Aeronautas. E no Visão também. Né? Então, não vou afirmar com certeza, mas, sim, as pessoas, em princípio, devem estar utilizando a galeria pluvial, porque naquela região daquele bairro ali, os lotes são muito pequenos e é muito adensado. Não tem como colocar a fossa lá. Não é questão de jogando esgoto, eu não sei. Mas a gente consegue identificar todos os imóveis que não têm a ligação e a gente pode fazer uma vistoria lá. E essas situações que o senhor está dizendo, é importante que a gente visite o imóvel para saber qual que é a condição e qual que é a solução para o problema dele. Lá qual é a solução para você? Em São Cláudio, lá é o pôr do sol, uma região onde eu moro, e que muitos moradores não têm a rede de esgoto e estão com suas fossas saturadas mesmo. Não tem como. Fura outra fossa e ela enche com questão de poucos dias. O terreno já saturou. Não Olha tem só, como. eu não sei qual que é a solução do pôr do sol, que eu tenho que visitar lá ainda. Mas... eu ia até te perguntar, Cláudio, o pôr do sol ele está lá em cima, atrás do cemitério. Sim. Não na parte... Claro. Ao lado do cemitério. Eu notei aqui, eu vou fazer visita. Eu quero até te perguntar, o bairro Pôr do Sol, o bairro Lagoinha de Fora, que é o existente hoje, não o que se pretende realizar lá, sim, e o bairro São Geraldo, ali próximo ao Recanto da Lagoa, qual que é a previsão da chegada de rede de esgoto para esses 3 bairros? Vamos só respondendo aqui, que eu vou São Geraldo, você vai falar depois de novo, tá? Olha só, nós vamos colocar um elevatório agora, 2. Uma é uma operação amanhã, se alguém tiver curiosidade, a do Vídeo Guerra, que é o pano para manga para nós aqui hoje. Do Parque Lund. Vai colocar, se Deus quiser, o ICMBio vai fazer vistoria amanhã. Eu já estou colocando hoje um gerador lá. É aquilo que eu falei para o senhor. Aí eu vou permitir, a Copasa será permitida colocar ligação de esgoto, não é? A mais de 1.100 imóveis. Nós vamos colocar, isso é por conta própria, uma elevatória ali indo ali para o Vila Maria, à direita tem
um condomínio pequeno lá, 70 casas, é uma palmeira, eu esqueci o nome, não vou colocar elevatório lá, dá 70 casas. Não. Não. Pela Pinto Alves ou lá por trás? Não é Cáceres, não. Pela Pinto Alves ou pela Estrada Nova? Não, pela Pinto Alves. À direita, sim, depois da ET Vila Maria, tem um... Eu esqueci o nome agora, tá? Nós vamos colocar um elevatório para 70 casas lá. Hã? Não. Eldorado. Não é Palmeira, não. É outra coisa. Eldorado. Nós vamos colocar lá uma elevatória. Tem 70 imóveis. E já estou entrando com o projeto aqui do IP, aqui, dos poetas aqui, Recanto dos Poetas, tá? Porque vai pegar também lá em cima, lá no Quibu, que é o pessoal todo ali. Então, nós vamos entrar com esse projeto. Eu tenho certeza que, se eu for olhar o percentual de adesão do Praia Angélica, o investimento não paga nunca. Por quê? Lá tem que ter elevatória. Nós vamos colocar elevatória lá, no mínimo R$1,5 milhão cada elevatória, né? Eu tenho certeza que eu espero lá no Eldorado conseguir uma boa adesão, tá? Então, as soluções de esgoto, gente, às vezes, ela está no campo do interesse. Que é bonito e tal, que tem que ter mesmo. Mas na hora que você vai... Porque uma elevatória, para funcionar, ela tem que ter uma quantidade mínima de esgoto. Ela não funciona se tiver 2 casas. Ela não funciona. Ela tem que ter no mínimo 50 casas. Não tem como o equipamento funcionar com menos de 26 casas. Ela precisa de... Se a gente reduz muito o tanque, dá fermentação. E isso dá mau cheiro. Então, é uma situação complicada. Por isso que hoje muita coisa não funciona, porque acaba fermentando e dando os gases indesejáveis, né? Então, a operação do elevatório não tem que complicar, mas nós vamos colocar 2. E aí vou ter o prazer de vir aqui para vocês, trazer o nome das pessoas que não quiseram a adesão. Da mesma forma que eu estou trabalhando agora lá no Brant, aqui no Promispado, do Promissão e do Lince 2 e do Vídeo Guerra, tá? Eu tenho 1.200 casas. 1.200 casas, em que muitos deles jogam esgoto na pluvial. E, por conta disso, a Copasa foi multada. Nós vamos colocar, se Deus quiser, a partir da manhã, a elevatória para funcionar. Eu pago ali um absurdo de limpa-fossa, e as pessoas estão jogando, eu não posso cobrar nada deles. As pessoas estão jogando, eu não posso cobrar. Ou seja, eu estou gastando rios, ainda fomos multados de R$1.950.000, e estou com um processo de tentar reverter essa multa, que a culpa não era nossa, era do povo e tal. Então, assim, são situações que, às vezes, as pessoas não entendem. Por exemplo, eu fui embargado de fazer ligação. Ali no Vídeo Guerra, a Copasa foi proibida de fazer ligação. Foi proibida, você não pode fazer ligação. Porque, apesar de você estar dando a solução com um limpa-fossa, nós não entendemos que ela é a melhor solução. Então, você, além de não cobrar, não pode fazer mais ligação, e você ainda tem que continuar prestando o serviço. Então, isso é uma situação muito complicada, que a gente vai contar com o apoio de vocês nos momentos certos. Tá? O que já vai acontecer, se Deus quiser, o ICMB liberando para nós, a partir da semana que vem, já estou colocando de novo o pessoal para visitar as casas. Espero não conseguir uma adesão igual o Praia Angélica, espero ter uma adesão mais considerável, porque ali os lotes são menores. Então, as pessoas ali não têm nem onde furar fossa. Tanto é verdade que eles usam a pluvial, né, para jogar parte dos esgotos deles. Então, a adesão, gente, as pessoas acham, né, vereador, que não querem a ligação, porque acham 90% caro. Mas, na hora que vem o limpa-fossa, ele acha mais caro ainda. E não é uma solução adequada, porque o limpa-fossa joga no córrego, joga em outros cantos. Vai ser sempre um paliativo. Sempre paliativo. Eles falam assim, Serra do Cipó são 1.100 fossas, tá? Lá não tem rede, 1.100 fossas. Aí perguntam assim, quantas vezes o caminhão de limpa-fossa do Serra do Cipó jogou aqui na minha ET, que é a ET mais próxima? Perguntem. São 1.100 fossas. Onde é que esse povo está jogando esgoto? Onde é que o limpa-fossa que fica rodando para lá fica jogando esgoto deles? Então, a solução do limpa-fossa não é a melhor, muito de longe é a melhor. Então, de casa a casa a gente vai avaliar, às vezes eu prolongo a rede. Às vezes tem condições, às vezes não tem rede hoje, mas amanhã a gente pode ter. E tem casos em que a gente tem que fazer elevatória. Eu estou colocando lá no Eldorado, no Recanto dos Poetas, está entrando em operação agora essa daqui, e outras tantas que precisando vão colocar. E outras tantas, Lagoinha de Fora. Já está previsto, já no nosso estudo do plano, assim que a gente fechar a questão da concessão, trazer o esgoto de lá para cá. Assim que fechar essa questão da concessão, porque aquilo ali faz parte do plano de investimento da Copasa. Você fala se for renovada? Sim. Se não for, não? Não, a tendência, a questão da concessão, gente, isso aqui é uma metropolitana, tá? Sistema integrado. Boa parte dos processos que interferem
na região metropolitana, tem que passar pela Agência de Desenvolvimento Metropolitano. Então, se assinar, eu não acredito que não vá assinar, tanto que o prefeito já assinou como positivo, então já assinou que a gente pode dar sequência nos estudos. Tá? Lá, com certeza que será trazido. Agora, qual que é o tempo? Qual que é mais prioritário? Onde é que as pessoas demandam mais? Isso a gente tem condições de saber. Tá? Se lá for prioritário, nós vamos para lá. Então, porque o caso, por exemplo, do bairro São Geraldo, tem várias casas lá que já foram até interditadas por causa que a fossa provocou a sedimentação do terreno e trincou a casa toda. Tem um monte de gente lá de São Geraldo que teve que desocupar as casas. Eu vou anotar o bairro São Geraldo aqui, bem fazer uma visita lá, por favor. Até isso que eu ia falar, Cláudio, você queria interromper, presidente, porque independentemente de renovar ou não, a Copasa hoje ela continua tendo essa obrigação. Continua dando concessão, então, sim, continua. Era isso que eu ia falar, de dar uma prioridade justamente para isso. Né? Por isso que eu estou falando, independente de concessão, não vamos fazer o Recanto dos Poetas, vamos fazer o Dourado, estamos inaugurando outra lá, e se entrar se considerar que essa aí é prioritária, vamos colocar ela na Lagoinha de Fora. Lagoinha de Fora também. Isso não é problema para nós, não? Né? Ô, Cláudio, vou fazer uma pergunta para o senhor a respeito da Lapinha. A Lapinha tem 2 poços artesianos e a região mais alta do bairro falta água constante. Os 2 poços artesianos que não estão dando conta de abastecer? O que está acontecendo? Você pode explicar? Sim. Tem Lapinha e Sangradouro. Lá, de vez em quando, em épocas mais secas, infelizmente, a região que vai entrando mais para dentro aqui, até Montes Claros, Covelho e tudo, sofre muito com a questão da baixa dos níveis dos reservatórios subterrâneos. Tá? Como não tem a chuva do jeito que deveria ter e a cobertura vegetal também no estado do jeito que deveria ter, e ocorre também a questão da retirada de água de forma irregular. Então, infelizmente, ali vamos perfurar um outro poço, tá? Porque um dos poços nossos perdeu-se, ele secou totalmente, não teve jeito mais de operar ele. Então, vamos já perfurar, está no nosso cronograma de obra para perfurar outro poço. Nós colocamos lá o Sangradouro e Lapinha unificados. E aquele reservatório lá funciona? Sim, aí é que está. Qual deles? Lá em cima, chegando na Gruta Lapinha. Eu tenho quase certeza que a própria gruta pediu. Eu até perguntei para eles se não podia aumentar a reservação deles, tá? Eu vou anotar para a gente visitar, que é mais fácil que lá eu tenho o ICMBio. Sim. Em Lapinha, a Copasa tem que pedir, né, as anuências ao ICMBio, que faz parte do parque, né, está dentro da área. Então, tudo que eu vou fazer ali, eu tenho que pedir anuência. Da mesma forma que a elevatória aqui não está na área, mas o fluxo de esgoto, se cair, cai na área cáustica. Então, a gente tem que tomar cuidado. Prefiro que a gente vá lá com você ou com o morador que você indicar, para a gente poder analisar o contexto, qual que é a dificuldade que ele está tendo. Eu tenho lá as reclamações, sim, mas aí, quando a gente vai em campo, no local, a gente vê a situação real e a gente investe. Mas, não, aqui me fez para ontem, né? Vamos resolver esse problema aqui. Então, eu prefiro lá, porque eu falei, tem coisas que eu vou conseguir fazer, responder, mas tem coisa que não. Esse aqui é uma coisa que eu preciso estar lá. Então, tranquilo. Eu vou pegar seu telefone depois aqui para a gente poder esquematizar uma visita lá. Tudo tá? Bem. Vamos junto. Só fazer 2 perguntinhas aqui. Uma, quantas ligações de água nós temos hoje em Lagoa Santa? 26 mil total e reais 23 mil, 24, que muda muito. Tá. Outra coisa. Mas se você multiplicar por 4 pessoas... Não, eu estou falando... pode ser. Você já multiplica por quantas pessoas você tem. E aí, final de semana, porque hoje, Lagoa Santa... Final de semana é um aumento de 30%. Deixa eu só te fazer mais uma outra pergunta. Tem ali na Pinto Alves, aqui embaixo, você tem um AET ali, não é isso? Sim. Aí, 2 perguntinhas, simplesinhas e fácil de eu entender o que aconteceu. Queria saber o seguinte, que ali é um mau cheiro danado, tem condomínio, ali são vários prédios ali. Não sei, eu não lembro quantos são, mas são inúmeros prédios. É um conjunto, né? É um conjunto. Existe algum procedimento da Copasa, alguma previsão de diminuir o mau cheiro que existe ali? Alguma providência nesse sentido? E outra coisa, na época que liberaram aquele empreendimento, do lado do AET, essas coisas que não dá para me entender como que libera o empreendimento daquele, não é culpa da Copasa, evidentemente, como que se libera o empreendimento daquele, do lado de uma estação de tratamento, um conjunto, né, um residencial, alguém sabe o nome lá?
Sabe onde eu estou falando? Logo aqui embaixo, na Pino Alves. São inúmeros prédios ali. Não, que 5 prédios, muito mais. Tem mais. Não é só isso, bem mais. São inúmeros prédios. É, naquela descida ali. Essas coisas que eu não consigo entender. Como que se liberou, a prefeitura liberou para construir. Aí, hoje está lá, o que acontece? Os moradores estão penando, e é um conjunto bacana, né, de pessoas compraram, às vezes foram lá no horário que não tinha um mau cheiro, e agora estão sofrendo com aquele mau cheiro. Tem alguma coisa nesse sentido, porque eu, inclusive, estou pegando pesado ali, não sei para quem vai sobrar, não, mas estou botando para quebrar ali, porque eu fui lá várias vezes, tem horário lá que as pessoas não suportam. Então, e a culpa realmente não é da Copasa, né? A culpa, no meu entendimento, foi quem autorizou na época um empreendimento naquele lugar, considerando que existe uma ET ali há muitos anos. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre liberação de empreendimentos, mas empreendimentos do tipo de uma ET, né, aeroporto, e outros empreendimentos que têm impacto ambiental muito grande, tem uma questão chamada área de amortização do empreendimento. Tá? E a impressão que eu tenho é que na ET Central de Lagoa Santa, a área lá era 5 metros. Amortização. Não, é uma área de... Você vê que a Vila Maria já está bem no espero, né? Está bem afastado, né? Mas tem árvores e tudo, acaba amortizando, né, a questão do impacto. Aqui na Central, olha, eu vou preferir trazer essa resposta semana que vem, sabe por quê? Você me pegou pesado agora, porque por que liberaram o empreendimento? Realmente, aquilo ali é um absurdo. O empreendimento do lado do AET é um trem complicado. Você me perdoa, né? eu vou ter que avançar buscar mais informação para vocês. Alves, aquele outro ali da MRV, à esquerda ali, do lado né, logo após. Ou seja, se ele está reclamando de mau cheiro, hoje a MRV vai fazer a mesma coisa, porque também está justamente. Né? Aí você imagina, a MRV deve ser, acho que são 5 mil apartamentos, sei lá. Parece que é isso, 3 mil apartamentos. Sei lá, coisa absurda, muito grande. Tem cabimento. Vai ser inúmeros. Primeiro fluxo ali, o sistema de circulação viária ali, e eles ainda vão pegar o mau cheiro daquela ET lá, né, que não está tão próximo igual do lado desse empreendimento. Mas sabe o que eu acho que tem que fazer, sinceramente? Olha, hoje em dia já existem técnicas. É claro que eu tenho que avaliar, que não é da minha área a ET, tá? Mas tem processos de redução desses impactos. O que eu vou começar a fazer com aquele morador ali, com o moço lá, não visitar a casa dele à noite, avaliar essa questão da intensidade do mau cheiro, porque parece que está numa vertente da corrente, né, natural ali. Agora, já tem pedidos. Eu acho que, se não tiver em andamento, mas já tem alguns pedidos para fechar aquilo ali. Não sei como é que faria isso, seria um telhado, sei lá, uma cobertura, para poder centralizar. Não, é porque você canaliza, porque no momento que você fecha, você canaliza. Eu vou procurar saber, vou trazer isso na próxima reunião para vocês, tá? Para ver como é que isso está andando. Eu já ouvi falar. Alguma coisa ali? Tem previsto para isso. Tem isso que eu estou falando. Que não é minha área, eu tenho que procurar saber uma informação. Eu tenho quase certeza que eu já estou prevendo fechar e canalizar para um ponto único e você tratar isso. Então, senhor Cláudio, conversando com alguém da Copasa, essa pessoa me disse que está sendo desenvolvido, está em teste ainda, está em experimento, um produto químico para combater esse mau cheiro. Há uma situação assim nesse sentido? Tem sim. A Copasa utiliza. Ela tem o seu... Sim. Deixa eu perguntar, professor. É porque, senão vai fugir. Esse negócio do Sobradinho, da Vila Pinto Coelho, ali, onde que tem aquele conjunto residencial lá, houve na gestão das poucas coisas que o Fernando fez, que ele não fez nada. O doutor Fernando. Pior, é horroroso mesmo, como diz o... Eu não gosto nem falar. O Fernando, ele colocou um dispositivo lá na entrada do Campinho para Palmital, que diminuiu o mau cheiro, e disse que está voltando. Como chama aquele? Não existe a condição de resolver o problema dessa vila com um dispositivo desse? Porque hoje de manhã, por exemplo, eu posso até chamar o Felipe, que ele mora lá, ele falou para mim que hoje estava terrível, estava dando vômito na gente. Então, ali
ali depois do campinho também, como é que chama aquele dispositivo? Fugiu aqui na minha cabeça. Aqui. É um filtro chamado Purafil, é de purificação dos odores. Exato. E aquilo tem manutenção, né? Tem. Então, a manutenção não está sendo feita lá na entrada de Palmital, porque está começando a ter mau cheiro. Tá. Vamos esclarecer uma coisa aqui, gente. Uma estação de tratamento de esgoto tem vários tipos de tratamento. Tem lagoa, tem tanques anaeróbicos, tem todo quanto é tipo, tá? A concepção de um projeto depende de área, de investimento, de recursos, de um tanto de coisa, tá? Na época, por exemplo, Vila Maria. Vila Maria fez um relatório anaeróbico, que é muito pequeno, ninguém vê esgoto para lá e para cá, fechado, e lá em cima só o gás ia queimado. Aí, com o passar do tempo, a tecnologia que foi feita, o reator, não aguentou, foi ferro-cimento. Não aguentou e ele sucumbiu. Copasa arrancou tudo, foi notificada, arrancou tudo e fez um de aço enorme, vazão 2 vezes maior. Podem ir lá ver e já está ok. Só que o gás ainda não estava sendo canalizado, porque não tinha gás, formação de gás suficiente. Então, pediram 2 meses para poder formar a bactéria, que negócio todo. Então, é uma questão técnica e biológica que tem que ser seguida. Imagino que lá no Vila Maria, naquela do Campim lá, vai melhorar muito nos próximos dias. Com relação à unidade que a senhora está dizendo, é um filtro que a Copasa tem normalmente. Tem um nome. É um filtro de. Não sei o quê. Talvez seja o fornecedor o modelo, mas, na verdade, é um filtro de desodorização. O que acontece? Ele captura os gases e faz um tratamento. Hoje, as unidades de bombeamento da Copasa têm isso. As unidades de tratamento têm o queimador de gás. Então, tudo isso é feito para reduzir os impactos do odor. Na ET central, é uma ET mais antiga, ela foi feita com uma concepção que não usa nenhum e nem usa outro. Então, na época, era o que se tinha. Hoje já tem tecnologia mais avançada, por isso que as ETs e usava concreto em ET, hoje usa aço. Não tinha filtro, hoje já tem. Então, isso é uma evolução natural das coisas. A elevatória lá do Campim já tem o filtro. Então, eu vou anotar aqui, está faltando manutenção, o mau cheiro vai voltar. Quanto ao mau cheiro da ET, imagina que o tempo vai acabar, porque foi inaugurada a outra unidade, nova, então está tudo funcionando. Então, a tendência é de reduzir severamente, porque vai ter o queimador de gás lá. Já a ET central, gente, realmente eu preciso de estudar um pouco mais. Na próxima reunião eu trago mais informação para vocês, porque a forma com que ela foi concebida não poderia ter empreendimento do lado. Uhum. Pois é, mas tem. Fala lá no Campim, lá no Campim? Não. Ah, tá. Lá no Campim também. Tem a Aline está falando lá do condomínio Aroeira, que você passa. Aqui não é condomínio, que fez umas 3 casas, que o mau cheiro está demais. Ninguém vai mexer. E outra coisa, aproveitando aqui, no Campim, parece que eu vi vocês em obra lá, com a Copasa fazendo uma tubulação, ligando lá. Como tem previsto lá 600 famílias que estão construindo lá, que vão para lá, eu vi o cano de 1,5 polegadas, que é 50 milímetros, aí é suficiente para mais as 600 famílias que vão para lá? A obra que nós fizemos na via principal, que é eu não lembro, em tanta rua, nós fizemos 3.600 metros de rede para acabar com o vazamento. A verdade é essa, tá? Porque era encheção de saco todo dia vazamento naquela rede velha. Nós gastamos somente para acabar com o vazamento. Eu não estava aguentando tanto vazamento mais. Sim. Ou seja, a tendência é de a Copasa não intervir mais nas vias por causa de vazamento. Então, Vila Zé Fagundes, não sei se vocês perceberam lá, levamos uma adutora de 100, que antes não tinha, resolveu o problema de falta d'água lá, né? Não resolve. Uma de 50 abastece muita gente. Só que, na verdade, ele não é só aquela rede, não. Tem outras. Aquilo ali é para substituir uma velha, estava no meio da pista, que dava vazamento o tempo todo. É só para isso. Não tínhamos outro objetivo, nem de aumentar a vazão, nem de diminuir nada. Só para acabar com o vazamento. Tá? Eu acredito que lá não esteja faltando água por causa disso. Já não faltava. Agora que não vai faltar mesmo, que não vai ter mais que fechar para consertar vazamento. Tá? Então, é isso. Agora, eu vou trazer na próxima reunião com vocês, espero daqui a 15, 20 dias, não sei como é que está a agenda de vocês, sobre a ET central. Porque a história que eu tenho, realmente, o que eu vejo lá, a idealização dela não poderia ter um empreendimento do lado. Então, eu não tenho como saber por que teve empreendimento, eu tenho que trazer mais informação para vocês. Agora, como resolver, é problema da Copasa. Tem que ter pressão, tem que ter encheção de saco, tem que ter cobrança, para a Copasa resolver o problema, porque pode até ficar caro, mas tem solução. Ou então tira a ET dali, ou então tira as pessoas, sei lá.
Sim, não, fica caríssimo tirar uma ET. Hoje não é fácil tirar uma ET. Né? E até onde eu sei, só para vocês terem uma noção, esse trem é uma coisa complicada, locar ET. Pelo que eu fiquei sabendo, não é do meu tempo, ninguém fala que a ET Vila Maria deveria estar ali. Ela deveria estar mais abaixo, para pegar o pessoal todo do campinho. Mas o proprietário não permitiu, e não quis vender, entrou com embargo, não sei o quê, a Copasa não conseguiu colocar. Poderia ter ido para vias de fato, judicial? Poderia, mas ia demorar 20 anos. Então, ela colocou num ponto que, infelizmente, não é mais favorável. Aí tem uma elevatória, vai ter que estar a elevatória do Eldorado, e vai ter outras tantas elevatórias. Pois é, então, não sei o que aconteceu na época, mas, pelo que eu fiquei sabendo, o proprietário da área lá, que tem no Rio das Velhas, não permitiu de forma alguma, e como ele tinha influência, não tinha nem como, não adiantava nem como. Eu não sei quem que era na época, né? Mas, então, a Copasa colocou num ponto que não era mais favorável. Quem sabe, na época da inauguração da ET Central, também não foi isso. Não, aqui você não vai colocar, aqui você não vai colocar, aqui você não vai colocar. Aí eu acho no lugar que tinha disponível. Não sei, então eu tenho que ter informação para vocês, tá, vereador? Eu tenho que ter informações para vocês, porque hoje a população está sofrida com isso, né? Está complicado. A Copasa tem muita reclamação dessa questão lá, mas e aí, o que nós vamos fazer? Então, vamos partir para a questão técnica. Dá para fechar? Não sei, é o espaço que tem lá, não sei. Vai ter a aprovação ambiental? Vai aprovar a gente fechar aquilo ali? Não sei. Temos que começar a partir. As reclamações já são mais do que suficientes para a Copasa já tomar rumo e resolver aquilo ali. Aí, na próxima reunião, a gente tem que trazer para vocês o que nós estamos prevendo para aquilo ali, que é uma outra divisão. Só a última questão. Nós temos 2 anos aí para vencer o prazo, para vencer o contrato, né, de concessão que foi prorrogado tacitamente, né? Sim. 2 contratos. Como é que está esse processo de construção? A Copasa, ela forneceu alguma minuta para a prefeitura? A prefeitura já forneceu alguma minuta? A gente tem como trazer isso para a gente saber? Está tendo alguma dificuldade em negociação com a prefeitura para construir, para redigir e formalizar esse novo contrato de concessão? Eu queria essas informações, porque eu me lembro que o vice-prefeito falou que iam começar um processo de negociação com a Copasa, né? Mas a gente não sabe como é que está. Então, eu queria saber em que pé está, se está havendo alguma dificuldade, por parte de quem, para ver quando é que isso vai ser concluído. Só para esclarecer, talvez isso não é de conhecimento de todos, né? Mas isso deveria. O processo de concessão, acho que são 9 ou 10 passos. Tem que ter assistência do governador, tem que ter não sei o quê, um tanto de coisa. Então, nós estávamos, acho que, no 5º passo, que é a assinatura do prefeito e do governador da carta de intenções para que a coisa prosseguisse. Só que, nesse meio tempo, veio a eleição. E aí, a legislatura, né, atual paralisou, dissolveu a comissão de negociação, e nós estamos no aguardo deles montarem essa comissão. Né? Então, o executivo tem que montar, porque a Copasa já tem a dela. A Copasa já tem a comissão permanente dela de negociação, né? Que sou eu, o engenheiro técnico e o pessoal da concessão mesmo, e a própria diretor. Então, nós estamos o tempo todo mobilizados. No momento em que a prefeitura estabelecer de novo a comissão de negociação, junta todo mundo e parte de onde parou. Olha, parou aqui. O que precisa para fazer isso aqui? Aí nós começamos todo esse desenrolar. Eu não sei se vocês vão fazer parte, né? Mas isso é pleno de conhecimento de vocês. Né? O que foi tratado lá, eu tenho certeza que deve ser de conhecimento de vocês. São desses 9 passos, eu tenho quase certeza que tínhamos parado no 5º. Os próximos eram audiência pública, umas questões que têm que, de fato, acontecer. Tá? As minutas tinham sido trocadas, todas as minutas do contrato, seria assim, seria assado, então, foram realmente a parte jurídica, que parece que até que a procuradora é a mesma, né, ela permaneceu nessa gestão, então é até bom que isso vai facilitar as coisas, né? As minutas foram trocadas, os acordos foram todos feitos, mas veio a nova legislatura e parou. Então, nós já cobramos do prefeito, tá? Nós já solicitamos a instauração dessa comissão, né? E aí, por questões do plano municipal de saneamento e tudo, então, não, espera, vamos atualizar o plano municipal de saneamento para que vocês voltem a se reunir de novo. Então, nós estamos só aguardando fechar o plano, que já está em construção, imaginamos que 2 ou 3 meses já está concluído, e aí ele já pode, de novo, instaurar a comissão de negociação. Os passos que tem agora são passos rápidos. Os anteriores eram os mais demorados, que tinha que ir lá no governador, tinha que elaborar o termo de muito papel, tá? Esses passos já foram vencidos. Agora, é uma audiência pública ou 2, não sei, eu aceite, é uma questão
decretação da dispensabilidade de licitação, essas coisas muito tranquila. Mas, assim que for instaurado, pode ter certeza que eu vou falar para vocês. E a gente tem contato direto com o pessoal, que eu mesmo vou informar para vocês. Você falou que deve estar no 5º passo. Em algum desses passos foi definidas as obrigações da Copasa, os deveres? Isso pode ser revisto caso... Sim, pode. Como é que funciona a coisa? Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, que tem a área de negociação, mas é o seguinte, a Copasa propõe uma minuta. Nessa minuta, um dos documentos chama-se Plano de Investimento. O que a Copasa pretende fazer nos próximos 5 anos? Porque o programa é 5 anos, mas para durar 30 anos ou mais. Olha, eu pretendo fazer X. Uma das questionamentos, nós colocamos todas as pendências que a gente tem na cidade, nós listamos ali, a Copasa se compromete a fazer isso, se compromete a fazer aquilo e aquilo outro. A prefeitura analisa, não gostei. Volta para mim, não, eu quero que você faça aqui, assim, reduz o prazo, o plano não sei o que e tal, e chegou num valor. Acabou a legislatura, entrou outra. A outra pegou aquele plano e falou assim, não, está pouco, tem que ser mais. Então, a Copasa, tá, o que é mais? Aí, ele falou, não, espera que nós vamos falar o que é mais. Então, a coisa ficou desse. Então, tem sim um anexo que fala que são as responsabilidades da Copasa, da prefeitura e de todo mundo, tá? Que é plano, é um cronograma de obras. Então, o que vai acontecer? Quando esse cronograma já for fechado nessa legislatura, muita coisa já vai ter resolvido, concordam? Por exemplo, uma das coisas que eu tinha colocado lá era levar água do sistema integrado para Lapinha, para a Lagoinha de Fora. Eu já fiz. Não preciso do plano da concessão, eu já fiz. Água do sistema integrado para Lapinha. Se a coisa viabilizar agora, eu já vou levar. Ou seja, tira essa questão do plano. Esgotamento do Brant, do Ovidio Guerra. Não precisa, que eu já coloquei em operação. Então, tem novas demandas. Então, a coisa continua, o investimento continua. Independente do plano, né, da concessão, a gente continua trabalhando. Então, se a gente tinha um plano lá que eram, não sei se eram 20 demandas, já deu ter ido a 5. Então, se demorar mais um ano, eu atendo mais umas 5. Aí, o que vai acontecer? Vai ficar umas 10 para atender e mais umas outras que a gente identificar. É assim que funciona. E eu sugiro que vocês façam parte do conhecimento, que meio que vai passar na mão de vocês aqui, né? Vocês vão ter conhecimento. Então, é importante nessa discussão de necessidade e tudo, vocês tenham conhecimento e participem, da mesma forma que a gente participando do plano diretor de saneamento. Dentro da lista de documentação e informações que o senhor vai nos entregar aqui no próximo encontro, o senhor pode incluir, por gentileza, um histórico desses 5 passos aí, e inclusive a minuta, cópia da minuta que a Copasa propôs e do plano de trabalho também, por gentileza. O que tiver sido elaborado e consensado, porque aquilo que foi dito, escrito, mas não foi consensado, não tem como, porque ele não faz parte do acordo. Não, isso tentou, mas não deu, então isso aqui sai fora. Já está pactuado, no caso. Não está pactuado, então não tem como a gente apresentar. Mas o que, até onde ficou pactuado e acertado, eu apresento para vocês o plano. Tá? Uma coisa que eu gostaria de pedir também, Cláudio, né, antes de nós encerrarmos aqui, é que se você pudesse trazer para nós um cálculo, não sei, um prazo estimado para levar a rede de esgoto até Lagoinha de Fora e o bairro São Geraldo, que o caso do bairro São Geraldo é crítico. Eu anotei que o São Geraldo, que o Lagoinha de Fora eu já conheço bem. Famílias de muita vulnerabilidade, entendeu? De baixa renda. E, assim, tem um bairro Quantas esquecido. casas tem lá? Não sei te precisar, mas... Não, eu fico sabendo, eu sei lá. Não, tem mais. Tem mais, muito mais. Tem caimento natural? Tem. Ou eu tenho que fazer elevatória? Não, tem caimento natural. Que dá até lá na beira, na orla da lagoa, não sei. Então, assim... Lagoa Central aqui? É. Eu não, senhor presidente, eu não sei, senhor Cláudio, eu não sei, eu estou assim, buscando aqui na memória, mas conversando com um morador lá do São Geraldo, que é o Elton, ele me falou uma situação assim, que lá tem uma rede de esgoto sem funcionar. Parece que passaram alguma coisa, mas não ligaram nada. Não ligaram. Entendeu? Mas já então, tem assim... até um processo encaminhado. Não, já é antigo. Eu vou verificar. Mas sabe, é igual eu falei, tem coisas que eu consigo expandir, tem coisas que eu tenho que cidade. visitar. O São Geraldo está aqui que eu tenho que visitar. O São Geraldo, Isso. o Lapinho, o Lagoinha de Fora, eu já conheço, então não há necessidade. O pôr do sol.
Está aqui o Pôr do Sol, Pôr do Sol está aqui, né? Que é o Pôr do Sol, o empreendimento tem que ir lá visitar. Então, esses aqui Se você eu vou puder visitar. trazer para nós na próxima eu já trago uma noção do que isso, está previsto estimativo, lá. tá? Então, não tem No problema. mais, agradecê-lo pelo tempo cedido, pela Isso. paciência, pela cordialidade e por ter nos respondido aqui da melhor forma possível, tá? Eu Muito costumo obrigado falar, mesmo. eu agradeço, né, a possibilidade, uma coisa que eu costumo falar é que uma comissão em que tem o legislativo, o executivo e quem é a parte interessada, que é o cliente, e não parar enquanto não resolver. Isso nós estamos fazendo, inclusive, você faz parte de uma, né, deu uma arranhada aí recentemente, porque esse problema das falta d'água aí, mas atender o seu problema lá, em princípio, está resolvido. O seu não, né? Da comunidade está resolvida lá. Você, quanto morador, nem quanto representante legislativo. Eu espero tornar essa reunião nossa aqui uma constante. Não, para mim Porque seria aí ótimo. É eu a tenho comissão, é a própria comissão discutindo as Tenho questões. certeza que eu participarei de todas. Ótimo. Então, eu vou avaliar isso aqui, ligo para vocês, ó, podemos agendar. Tá, Ótimo. podem agendar, porque aí eu já tenho tudo aquilo que aqui na mão eu já consigo falar. Mesmo que eu tenha uma ou outra coisa a falar, não, isso aqui vai ter que esperar para a próxima, porque realmente é muito complicado. Tá. Aí a gente vem, adianta, pega outros novos casos, resolve um, resolve outro, e a gente vai resolvendo. Sim. Hoje à noite, não sei que eu vou visitar a sua casa lá, vou pedir o pessoal para ir lá, pelo menos para programar, tá? Porque você reclamou que está com mau cheiro danado lá, e eu vou avaliar se realmente tem interferência da corrente de água que está pegando a ET central e está levando lá para cima. Tá? Então, assim, eu vou entrar. Acho que o seu telefone está aqui, né? Está aqui, está aqui. Eu vou entrar em contato com você. Tá legal? Eu agradeço a atenção de Muito obrigado, viu, Cláudio? Beleza. Muito obrigado. Que isso, vereador. Eu vou olhar essa questão do Facebook, tá, vereadora? Eu vou olhar tudo aqui, vou ler e vou olhar direitinho, tá bom? Ah, tá ótimo. A prefeitura está me multando e eu acho correto. Sabe por quê? Eu chamo de empreiteiro assim, estou te glosando a sua medição. Aí eu passo para a prefeitura. Não, pra cá. Não, lógico. Manda essa foto para mim, por favor. Pode printar lá para nós, tá? Pode mandar que eu já pego esse trem aqui. Prova judeu, eu vou entrar em contato com o senhor, para a gente poder dar um giro por aí. Melhor coisa aqui é um estabelecimento de metas. A gente resolve em campo. É lá que a gente resolve. Eu tenho o seu telefone, eu posso? Pode. Eu tenho que gravar ele, tá? Eu te dei o cartão, eu vou gravar o seu aqui, aí eu sei que é o senhor, porque meu telefone... O link fica gravado. Sim, porque senão o que aconteceu? Tem zap nesse mesmo? Tem. Senão, meu telefone, alguém passou meu telefone